acredito. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito e está aqui pela primeira vez, já se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu like, o seu gostei, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já é inscrito, muito obrigado por você fazer parte da nossa família. Já são mais de 84 mil inscritos e tudo isso acontece por você. Que de fato, esse podcast é por você, para você e para mais ninguém. Eu faço todas essas ressalvas aqui no início, porque eu não costumo fazer no decorrer do podcast. Então, já se inscreva, deixe o seu like e compartilhe para mais alguém. Toda semana eu tenho aqui convidados especiais, hoje não é diferente, porque mais uma vez eu trago essa mesa um amigo, um irmão, alguém a quem eu tenho muita estima, carinho, respeito. Ele é polêmico, fala o que muitos gostariam de falar e não tem coragem, e também fala o que muitos nem sabem falar. Eu estou falando do pastor Carlos Eduardo. Pastor Carlos, mais uma vez, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Meu amigo pastor Fábio, saudações de paz, uma honra, alegria estar com você. Hoje aqui também com o reverendo Danilo. Uchoa. Uchoa. Vou te contar depois a origem de Uchoa. Deus abençoe. Bom demais estar com vocês. O nosso Léo Dal Negro. Nobre amigo Léo... Léo o quê? Dal Negro. De negro não tem nada, só nós Léo dois. Dal Negro. Mas tem um pezinho na senzala. Pelo menos um pezinho ele tem. A honra, meu amigo, estar com vocês aqui. Uma honra, uma alegria. A honra é toda nossa. Hoje está conosco aqui um amigo. Para quem não sabe, esse é o Danilo Uchoa. Danilo trabalha comigo no podcast. É um dos nossos parceiros. Ele é o cara dos cortes, né, Danilo? É nóis, uma alegria, Fábio, obrigado pelo convite, estar aqui com o pastor Carlos Eduardo, e estamos aí, vamos aprender um pouquinho. Vamos aprender? Vamos aprender um pouquinho. Vamos brigar nesse podcast Vamos brigar hoje, também, né? que hoje eu estou afim de ver polêmica, eu quero ver corte virar. Pastor Carlos Eduardo, por que geralmente as pessoas se espantam quando alguns temas são abordados a respeito do meio gospel? Algumas verdades escrachadas, simplesmente porque as pessoas não estão acostumadas com uma visão diferente, ou porque as pessoas até sabem dessa visão diferente, mas não quer que todos saibam? Eu ouvi uma frase uma vez do T.D. Jakes. Se você não quer rupturas, não tenha bons ensinamentos. Normalmente, as pessoas se assentam numa verdade que aprenderam, mesmo que não seja verdade, e aí, porque aprenderam assim... Sabe que o povo evangélico, em especial os assembleanos, tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Então, eu aprendi assim, meu pastor me ensinou assim, então vai ser assim. E é assim que eu aprendi. E aí, todas as vezes que você apresentar o contraditório, como você costuma falar, vai dar problema. Vai dar problema. É igual a história que nós falamos aqui da outra vez, da imagem e semelhança. Pronto, desencadeou. Até um povo aí, que eu não sei o que chama, não sei o que sem valor, fizeram até um vídeo lá, heresia forte. Mas ali do Assembleano de Valor, eu acho que... É Assembleano de Valor? Eu acho que alguém pagou eles para postar uma publicidade, né? Eu Porque não sabia que chamava Assembleano de Valor. Assembleanos de Valor. É um portal, né? O pastor Samuel Câmara chama eles de outra coisa. De quê? Assembleanos de merda. Sério? Ele falou... E tu concorda com essa fala do Samuel Câmara? Imagina. Eu acho que é um trabalho jornalístico que eles Assina fazem, embaixo. Todo trabalho jornalístico tem que ser pautado na ética. Você está com a Bíblia fácil aí? Provérbios 18 e 17. Princípio de jornalismo. Provérbios 18 e 17. 18 e 17, tá lá. Só ler lá, ele vai ler ali. Então tem que ser pautado na ética, né? Lê aí, Provérbios 18 e 17. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Então pronto. A ética de um jornalismo está em ouvir os dois lados. Aí Salomão diz que o primeiro que pleiteia a causa parece que tem razão. Então quando o cara vai lá e fala assim, ó, heresia forte, parece que ele tem razão. Mas aí ele ouviu o outro lado, ou ele pegou só um corte da frase. E na verdade, assim, é claro que como é um podcast, a gente vai trocando de assunto, não dá para você falar assim, ó, vamos falar só sobre isso aqui. Mas se voltar no assunto, eu continuo defendendo o que está na Bíblia. O homem caído não é mais semelhante de Deus.
Porque a palavra imagem, no hebraico, é tselem. Eu até anotei aqui. Aquilo que Deus é, sua essência, seu ser, sabedoria, governo e administração. O homem governa a terra? Não, o homem perdeu o governo da terra. Mas antes o homem governava. Antes das 5 ordens lá. Quando Deus disse dominai... Crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai e sujeitai-a. 3 o homem ainda faz, 2 não. Que é sujeitar e dominar. No entanto, que quando você lê Gênesis 9, Deus fala a mesma coisa para Noé. Crescer, multiplicar, encher a terra. Só. Dominar e sujeitar e não. Porque assim que o homem peca, o domínio da terra passa para as mãos de Satanás. Para entender um pouquinho isso, tinha que ler Levítico 23, sobre o ano do jubileu. Que você vende a terra, tal. Toda aquela passagem não vai entrar porque é muito extenso. Então, o homem não tem mais domínio sobre a terra. Então, voltando, quando o homem cai, peca, desobedece a Deus no Éden, ele perdeu o domínio da terra. Perdeu o domínio e aquela da terra. palavra que Deus tinha dito para ele, dominai e sujeitai. Você pode ler Gênesis 9, ele não domina e não sujeita, ele cresce, multiplica e enche a terra. Aí, o homem deixou de ser imagem e semelhança de Deus? Sim, nesse sentido de ser, de governo, de sabedoria. Por que eu também digo isso? Porque Salomão diz assim, ó, Deus fez o homem perfeito, mas o homem procurou para si muitas invenções. Então, o homem é perfeito? Não. Aí o camarada fala assim, igual usaram lá, mas em Gênesis, acho que 9, está escrito, não façais mal ao homem que é a imagem e semelhança de Deus. Não, eu concordo. Você sabe por que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Em um outro contexto, é porque antes de fazer o carro que você tem, fizeram já o carro? Não, tem um protótipo. Concorda? Sim, o protótipo. A sua esposa trabalha com imobiliária, né? Sim. Então, antes da casa, faz o quê? Uma maquete. Isso. A imagem... Engenharia. Né? Agora, a imagem literal é isso aqui. Ok. Agora, como que a gente entende que você é a imagem e semelhança de Deus, isso aqui, se Deus é espírito? Porque tinha um protótipo antes. Qual era o protótipo? Um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Já tinha o corpo lá. Já tinha o protótipo, que era o cordeiro. Então, daquele protótipo, que é o cordeiro antes da fundação do mundo, que é Jesus, o corpo de Jesus, foi que foi feito isso aqui. Olhos, ouvido, boca... Tudo. Então, imagem e semelhança não fala de... Essa imagem não caiu. Não fala de essência, de... Não, sim, mas essa imagem não caiu. Porque quando você lê Colossenses 1:15, Paulo diz que nós somos a imagem de Jesus. A imagem do primogênito. E primogênito não quer dizer primeiro. Não quer dizer primeiro. Eu fiz algumas anotações aqui, ó. Primogênito quer dizer... vem de Beor, que é a palavra hebraica, quer dizer primazia, primícia, essência que está acima de toda a criação. Primogênito, porque fomos gerados depois dele. Primogênito poderia ser prioridade. Porque fomos gerados depois. A palavra Bereshit, que é Gênesis, seria a palavra Ber e Reshit. Reshit quer dizer primazia, cabeça, primícia, tal, toda essa série de coisas. Então, nós somos... O que o homem perdeu? O homem perdeu como imagem aquilo que Deus é, a essência, a sabedoria, o governo, a administração. Isso o homem perdeu como imagem e semelhança de Deus. Fisicamente, que é o que diz Tiago também e Gênesis, nós continuamos sendo imagem, aí é literal, imagem e semelhança. Porque Colossenses 1:15 fala isso. Que nós somos a imagem. Então, isso aqui é a imagem e semelhança de Deus, que era o protótipo. Que era a maquete do corpo de Jesus. Porque aí o corpo se materializou, o verbo se fez carne, se materializou. O Cristo habitou dentro do corpo de Jesus, porque não foi o Cristo que morreu. Quem morreu foi Jesus, o corpo. Jesus, homem. Jesus, exato, o Cristo. O Messias. O Cristo, o ungido. O Espírito não morre. O Espírito não morre. Porque Paulo diz em Colossenses 1:26 e 27, o que Paulo diz? Que o mistério que estava oculto desde os tempos das gerações, quis Deus revelar a nós, qual seja a glória desse mistério. Cristo em vós, esperança da glória. Porque o Cristo sempre foi Cristo. Né? Eu não vou falar que o Cristo sempre existiu, mas o Cristo sempre foi Cristo. Só que o Cristo, que é Deus, morava dentro de Deus. Ele morava dentro do Pai. É uma heresia. É só ler João capítulo 13. Jesus, tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim, porque saiu de Deus e voltaria para Deus. Só que ele sempre se manifestou no Velho Testamento.
como um anjo do Senhor. Não aquela balela e aquela coisa ridícula que diz o Rodrigo Silva, que Miguel que Jesus foi um anjo. Nunca foi um anjo. Aquilo de forma teofânica, eles se manifestaram de forma teofânica. Por exemplo, quando os pais de Josué perguntaram, quem é este? Qual é o seu nome para quando o menino... De Sansão, desculpa. Quem é esse para quando o menino nascer? A gente... Por que pergunta o meu nome que é maravilhoso? Qual anjo que se leu na Bíblia que é maravilhoso? Nenhum. Isaías 9,6. Está lá quem é maravilhoso. Sim. Um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Qual o nome? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. O Cristo sempre existiu. O Cristo estava dentro de Deus. Você ouve o que eu estou te falando? Ouço. Mas você vê a palavra que eu estou falando? Não. Mas você ouve a palavra. Ouço. Você ouve a minha voz. Sim. Você não ouve a palavra, você ouve a minha voz. Ouça a sua voz, não então, a palavra. Exatamente. Então, o que acontece? O Cristo era o quê? A palavra. O Pai a voz, o Cristo a palavra, o Espírito a ação. Então, quem ele era na criação? Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía desde os tempos mais antigos e mais remotos. Antes que ele fundasse a terra, eu estava com ele. Eu era seu aluno, se a sabedoria, artigo feminino, deveria ser, eu era sua aluna, né? Mas não, eu era seu aluno e seu arquiteto. Eu aprendia com ele e me deliciava com tudo que ele fazia. Essa palavra no original, deliciar, quer dizer, eu me divertia com tudo que ele fazia. É igual Tito 3,11. Porque a graça de Deus se há 2,11. Manifestado e não manifestada. Porque se a graça é manifestada, você pode apontar que é Maria. Mas não é. A graça se há manifestado. Porque a graça manifestado é Jesus Cristo. Então, você continua sendo imagem de Deus no sentido físico. Protótipo. Mas espiritualmente nós não somos mais. No entanto, que quando ele vai falar aí de pregar evangelho, o que ele diz? E de pregar evangelho a toda imagem e semelhança. Não, toda criatura. Toda criatura. Desculpa aí os irmãos do Bleiano de Valor. Me ajuda a te ajudar, irmão. Ô, pastor Carlos Eduardo, é interessante isso aí que o senhor falou. Então, no Éden, quando o homem cai, ele perdeu essa imagem e semelhança. De essência. De essência e domínio da terra. Texto, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa semelhança. Conforme a nossa imagem e a semelhança. Semelhança, eu ouvi de um pastor e até concordei com a ideia dele, que a palavra semelhança quer dizer funcionar como Deus funciona. O homem funcionava como Deus funciona. Caldites falou isso. Funcionar como Deus funciona. O homem funcionava como Deus funciona. Por quê? Deus não funciona pelo que ele vê. Deus funciona pelo que ele fala. Por isso que os olhos de Adão se abriram quando ele estava nu. Porque ele nunca precisou ver. E foi aí que Deus criou a fé. Por que é a fé? A fé é o que você não vê. Você não precisa ver. Você funciona como Deus funciona. Sem ver, você fala. Deus não viu o caos. Quando teve aquela Gênesis 1, Deus, que escuridão, que breu. Não, Deus olhou e disse, haja luz. Não vivemos por vista, vivemos por fé. Segundo Coríntios 5 e 7. Outra coisa, o haja luz não é haja no verbo haver de existir. No hebraico eu sou a luz. Pronto. Aí Deus não ficou, nossa, como está escuro. Por isso que Deus disse assim, se você tiver fé, você não vê, você fala. E o que você fala acontece. Por exemplo, Deus criou peixe? Não. Deus criou árvores? Não. Também não. Deus criou o quê? A terra. Olhou para a terra e disse, produza. A terra produziu. Não peça para Deus fazer mesa. Ele já fez as árvores. É isso. Boa. Mas eu quero entender melhor aqui essa questão. Porque todas as vezes que eu ouvia sobre imagem e semelhança, eu não conseguia assimilar que, de fato, imagem está falando do protótipo, do corpo. Porque tem gente aí que não dá para dizer, é a imagem do meu Deus. Então, mas a Bíblia não diz que tem um cordeiro morto desde e antes. Tem um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Esse cordeiro morto antes da fundação do mundo é Jesus. O cordeiro morto desde a fundação do mundo, alguns dizem que o animal que foi morto no Éden foi um cordeiro para cobrir a vergonha, a nudez de Adão e de Eva. Então, e aí aquele cordeiro morto desde a fundação do mundo, desde que o mundo foi fundado, foi morto um cordeiro. Aponta para isso. E o cordeiro morto antes já era Deus com um projeto para nos salvar. Porque Deus não foi surpreendido, né? Você não acredito que Adão vacilou. Puxa vida, o que eu vou fazer agora? Não, Deus não foi surpreendido. Deus já sabia disso, né? E aí, ó, você vê, se o homem continua sendo imagem e semelhança de Deus no sentido de perfeição, então por que teve 8 dispensações? Desculpa, os pentecostais acreditam em 7.
Né? Embora a Bíblia diga 8, é só ler Efésios. São 8. 8. Paulo diz que tem uma dispensação lá chamada dispensação do mistério. Nessa dispensação do mistério que se deu a queda de Eliel Ben-Shahar, nessa dispensação do mistério que os anjos foram criados, que está lá em Jó 38, que quando as estrelas cantavam, Deus criava todas as coisas. Então, essa dispensação do mistério vem antes da dispensação da inocência. Antes, velho. E da consciência antes. Ela seria a antes. primeira dispensação. A primeira dispensação. E é tão mistério porque Gênesis foi uma revelação de Deus para E Paulo fala Moisés, sobre 3 né? dispensações só. Paulo fala sobre a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. Mas tem as dispensações, a dispensação da inocência, que, aspas, é a primeira, né? Mas na verdade é a dispensação do mistério, a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, Governo humano. a dispensação do governo humano, a dispensação da graça e a dispensação milenial. Então, se você ler Efésios, você vai ver que tem mais uma dispensação lá, que antecede as outras, que é a dispensação do mistério. Tá, beleza. Mas eu preciso entender essa questão aqui da imagem. Tu não sai daqui hoje sem eu entender isso aqui. É que gerou muita polêmica. Façamos o homem conforme a nossa imagem. A imagem está falando mesmo do protótipo, falando a respeito do Cristo. Pode usar as duas coisas. Primeiro, protótipo, você usa a imagem como... O protótipo, ou seja, o corpo... Ó, a imagem tem duas coisas. A imagem, que é o Tselem, que é aquilo que Deus é, a sua essência. O que Deus fez? Deus pegou a essência dele e colocou dentro de você. Que já não seria o corpo. Que já não seria o corpo. Tá? Seria então o quê? é, O espírito, Tselem, a alma? é aquilo que Deus é, a sua essência, seu ser, sabedoria, governo, administração. Deus colocou dentro do homem. No entanto, quando Deus plantou o jardim e colocou... Você planta, pega o homem fora... Então essa essência o homem não perdeu. Essa essência o homem perdeu. Foi essa que ele perdeu. Essa que ele perdeu. Mas o homem ele tem essa capacidade de criar. Por exemplo, Einstein. Então vem cá, o homem é sábio? Hã? O homem é sábio? Ele tem uma sabedoria, ele Não. adquire sabedoria. Não, o homem tem inteligência. Ele não adquire sabedoria? Não, ele adquire, mas o homem não é sábio. Mas o homem, o Adão, ele era sábio. Ele tinha governo. Tá? Ele era aquilo que Deus é, a essência. Ele não era igual a Deus na autoridade, mas era na essência. Funcionava como Deus funcionava. Funcionava como Deus funciona. Ele não precisava ver, ele falava. No entanto, que ele deu nome aos animais. Deus falou, eu te dou poder para nomear os animais. Gato não tem cara de gato? Cachorro não tem cara de cachorro? Em qualquer lugar do mundo, cachorro é cachorro. Pássaro preto é Pássaro preto é pássaro preto. E acabou a conversa. E baleia tem cara de baleia, né? então, Verdade. então, o nome de Deus... Quando você lê Lucas 19, 10, diz assim, ó, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que perdeu? O domínio, a autoridade, a sujeição da terra. O homem perdeu. Boa. Então, a terra assim, não está sujeita mais ao homem. então, assim, após a queda, o homem não tem mais a imagem e semelhança de Deus, porém essa imagem e semelhança é Ele não tem- resgatada em Cristo. Exatamente. Quando você lê... vamos aos textos. Ó, quando Jesus ressuscita, que é o último Adão, Paulo chama de último Adão, quando ele ressuscita, Romanos 8, 29 diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Adão tinha o poder de gerar pessoas à sua imagem e semelhança, é o que nós vimos aquele dia lá, Gênesis 5. A morte de Jesus e a sua ressurreição deu-nos o poder de sermos feitos agora irmãos de Jesus, Romanos 8, 29. E quando você lê Mateus 28, e o anjo disse para as mulheres, vai e avise aos discípulos e a Pedro. Aí diz assim, e elas foram correndo para avisar os discípulos. Quando Maria encontra com Jesus, Jesus não chama eles de discípulos. Jesus diz assim, ó, ide e dizei a meus irmãos. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus nos colocou na mesma posição que Jesus. Na mesma posição que Jesus. Agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A ressurreição, a morte de Jesus na cruz perdoou os nossos pecados. A sua volta nos colocou na mesma posição. Nós estamos na mesma posição que Jesus. Mas já somos o que somos? A imagem foi resgatada totalmente ali? Não. Leia o que diz João 2,3. Amados, agora já melhoramos, ó. Somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porque quando se manifestar, assim como Ele é, nós seremos. Então essa imagem totalmente resgatada só será
no fim dos tempos. Quando Paulo disse que aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir da imortalidade. É ali que é recuperado ali. tudo. Quando a igreja for arrebatada, num piscar de olhos, os nossos corpos serão transformados. Não é arrebatamento que acontece num piscar. É os corpos que são transformados em um piscar de olhos. Alguém pode divergir, está tudo certo se divergir. Não é herege porque diverge. Tá? Então, quando a igreja, quando esse corpo, isso que é mortal, se revestir da imortalidade, isso que é corruptível, se revestir da imortalidade. Aí, assim como ele é, nós temos. Aí a nossa imagem, não física, mas a imagem do ser, da essência, seremos totalmente iguais. Mas somos filhos de Deus. No entanto, nós não somos pecadores. Nós somos o quê? Paulo diz, nós somos a justiça de Deus. Entendeu? Explicado ou não? Explicado. Boa. Agora depois vamos fazer outro vídeo. Olha, heresia forte. Não, é interessante porque as pessoas acreditam que o homem não perdeu isso aí. Eu não entendi governo, até hoje. Domínio. Mas com a morte de Jesus, nos enxertando nisso, somos cordeiros e tal. O que a igreja recebeu? Porque se não é totalmente restaurado, essa restauração do homem é só no arrebatamento, o que nós herdamos agora? Nós somos filhos de Deus. Pronto. O que ainda nós temos é o chamado corpo do pecado. Que é isso aqui. Sim, certo. Esse corpo será transformado. E seremos iguais a Jesus. Com a igreja, esse domínio, esse governo, não é da igreja? Não pertence à igreja? A igreja domina o mundo? Não é da igreja esse governo. Não. O que Jesus disse? O mundo jaz no maligno. A igreja não domina o mundo. Jesus tem o controle de tudo. Então, quando as pessoas falam, venha o teu reino, a igreja vai implantar o reino, essa ideia do reino, da igreja que implanta o reino, tá certo? A ideia de venha o teu reino, na minha opinião, é a ideia que Jesus tinha, que o Pai tinha desde o começo. Qual que era a ideia quando ele plantou um jardim no Éden? Fazer da terra uma extensão do céu. Sim. Essa era a ideia. Fazer da terra uma extensão do céu. A terra é uma extensão do céu hoje? Não. Mas será. Mas a igreja está fazendo o quê? Jesus disse que o reino está entre vós, está em nós. João Batista anunciava o reino como? Qual era o caminho para ter o reino? Arrependimento. Jesus anunciou, falando a mesma coisa. Qual é o caminho? Arrependimento. Como eu me arrependi, o reino está em mim. Mas o reino não veio na sua totalidade. Ele virá. Acredito que o reino virá na sua totalidade após o arrebatamento. Então os nossos queridos irmãos testemunhos de Jeová não estavam de todos errados quando eles diziam que vai descer todo esse reino e habitaremos aqui. Não, eles estavam sobre o paraíso que eles falam. Eles questionam muito o paraíso. Né? Então, sim, mas um novo céu, uma nova terra não se dá como paraíso? Eles questionam, mas eles questionam no caso ali a ideia do ladrão da cruz, né? Na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso como se fosse algo futuro, o paraíso. Na verdade, ele disse, lembra de mim quando traz no teu reino. Aí Jesus não fala de reino para ele, fala de paraíso. Sim. Porque Jesus disse que o reino está por vir e está porque Jesus falou que o reino chegou. Nós somos súditos do reino. Do reino, pronto. Só que, assim, o que é para a ideia, qual é a divisão aqui? Qual é esse reino que já está? E qual é esse reino que vai se manifestar por completo? Ou é o mesmo reino, só que manifesta de forma parcial? Eu acredito qual que é esse domínio da igreja? Porque a imagem, Cristo nos deu essa imagem, esse poder. Quando Adão pecou, não, o poder que foi nos dado, poder para pisar serpentes, escorpiões, esse poder. Sim, mas esse poder no reino. Tá. Agora, nós somos súditos do reino. Nós somos embaixadores do reino. Você é embaixador dos Estados Unidos no Brasil. O Brasil é Estados Unidos? Não, mas você é representante dos Estados Unidos no Brasil. Nós somos representantes do reino na terra. A igreja representa um reino. Então o reino ainda não está totalmente manifesto. Então, Jesus disse que o reino está em nós, mas manifesta na sua totalidade, creio eu. Pode ter divergência, está tudo certo. Creio eu que não. Esse reino se manifestará quando Jesus vier com a igreja. Milênio. Com a igreja. Ele vem com a igreja, Apocalipse 19, aí tem toda aquela coisa do final da tribulação, que o judeu remanescente olha, que feridas são essas nas suas mãos? Tu é ferido, que fui ferido na casa dos meus amigos e tal. Aí, no milênio, a manifestação do reino. Porque quando você lê Levítico diz assim, acho que é 25, diz assim,
que a terra não poderá ser vendida por perpetuidade. Mas, olha como diz Levítico. Eu tenho, aqui é meu. Eu vendi isso aqui pro Fábio. Certo. Tá vendido. Vendido. Durante 50 anos era o Fábio. Ao cabo de 50 anos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir pagar pro Fábio pela terra, para ele me devolver a terra. Caso eu tenha empobrecido, é isso que diz o texto, eu empobreci, eu não tenho condições de resgatar a terra. Então eu vou até um parente remidor, e esse parente remidor vem, paga o Fábio e me devolve o direito da terra. Vamos agora à aplicação. Adão é o irmão que pecou, empobreceu, não teve chance de pagar pela terra. 7 dispensações, vamos falar das 7, né? Sim. Também não deu, ninguém deu conta de pagar. Então veio o quê? Um parente remidor, Jesus, pagou por nós, e ele virá, no ano do jubileu, que é o milênio, resgatar a terra. E aí haverá um novo céu e uma nova terra. Então, essa é a ideia. Pelo menos é a minha ideia. É o que eu penso. Tá? É o que eu penso. Então, o reino está entre nós e está em nós. Certo. Tá? Entendi. Perfeito, perfeito. É igual, lembra só, quando você lê... agora, como que faz para adquirir o reino? Aí você lê Mateus 13... O reino se adquire? Aí você lê Mateus 13, diz assim, ó... Porque o reino dos céus é semelhante a um homem que, achando uma pérola, vendeu tudo para adquirir aquela pérola. Como que você faz para adquirir o reino? Como? Renúncia. Renuncie tudo por causa do reino. O reino é uma pérola, uma descoberta. É uma descoberta. Jesus diz que buscai primeiro o reino. O reino não é algo que é dado, é algo que se busca. Isso é heresia. Busquem primeiro o reino de Deus. Busca o reino. O reino é uma busca. Você tem que buscar esse reino. Então Entendeu? o reino é conquistado. É uma busca diária. Jesus não disse assim ó, que os céus é tomado a força. Por quê? É uma força contra mim. O que eu quero fazer eu não posso fazer. A vida que eu quero viver eu não posso viver. A vontade que eu tenho de... Paulo disse que há um mal contra mim, né? Que há um mal contra mim, há uma luta contra mim. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo do pecado? E o que ele fala desse corpo do pecado? É que tinha uma regra. Qual era? Que quando você matava alguém, eles amarravam o cadáver no seu corpo. Morto, né? Morto. Amarrado e ao você tentava corpo. se libertar. É isso que Paulo está dizendo. Como que eu me liberto desse corpo? Como que eu me liberto disso? Não, você não consegue se auto-libertar, porque nós os empobrecemos. E por causa dessa pobreza, por causa do pecado que nos empobreceu, só um parente remidor que poderia nos trazer de volta, nos levar de volta, nos reconciliar a Deus, nos levar de volta a Deus. Boa, boa. Entendeu? Outra coisa também que deu bastante polêmica aí, Tudo que fala da polêmica. e entra nesse assunto que nós iniciamos, o porquê. Muitas vezes, quando as pessoas ouvem aquilo que não estão acostumados a ouvir, outros já têm ciência dessa perspectiva, acaba fazendo barulho, se torna como polêmico, ou quem falou é herege, que esse é o adjetivo usado para quem falou algo que é apresentado como contraditório, é um herege. Porque Virou tudo que é moda isso, contraditório fica bonito, vira heresia. Por exemplo, vocês passaram a vida inteira cantando no Fernandinho, derrama sua Shekinah. E Shekinah não é glória. Não é? Não. Não é a nuvem da glória de Deus? Nunca. A glória no hebraico é kavod. E Shekinah? Shekinah, tem umas traduções que fala que é tenda, casa, derrama sua casa sobre nós. Mas o Fernandinho cantou, tá tudo certo. Ele ruge como leão, tá tudo certo. Quem ruge como leão é o diabo. Pelo menos é o que Pedro disse. A não ser que Pedro esteja errado e o Fernandinho esteja certo. Mas tá tudo bem, você não pode falar. Não, baixeira. Ele quis usar uma licença poética. Agora, se um camarada fala e não canta, se ele verbaliza somente, aí ele é um herege. O cara que canta essas besteiras não é herege. O cara que canta derrama sua Shekinah sobre nós, e você dá o conjunto Shekinah. Mas o que é conjunto Shekinah, doido? Não é glória, glória é kavod. Shekinah é casa, moradia. Diz que é casa, tenda, moradia, um monte de coisa. Isso não é glória. Mas que caia a moradia de Deus sobre nós, Caia, você dá conta. Em 2 Crônicas 7, o que não? teve, Mas quem dá conta também da glória? a manifestação que teve em 2 Crônicas 7 era o kavod. É a glória pesada de Deus.
Da onde surgiu, então, essa expressão Shekinah que a gente... Ah, isso aí os caras inventam, Só irmão. que, assim, os caras pregavam isso há muito tempo, né? Ah, Shekinah de Deus está caindo aqui. É que teve uma época que tudo que os pregadores falavam por causa do analfabetismo funcional, bíblico e teológico, dava certo, irmão. Era bonitinho se cantar. Quando cheguei aqui, o Senhor já estava. Aí, a igreja fechada, Jesus chegou primeiro, a igreja fechada, ficou sentado lá esperando você. Ah, toma banho, não existe isso aí, ué. Ele não chegou... Quando eu cheguei aqui, ele meu não chegou Senhor já antes de estava. você, chegou junto com você, ué. Mas não é por isso que essas pessoas consideram Aí tudo isso tudo que heresia. tudo que você falar contrário a isso, é Que heresia. é uma história que foi construída É. em cima disso aí. Se você falar que o hino 300 da harpa está errado, você é um herege. Qual é o 300 da... Nossa esperança é sua vinda. E não é? Não, a minha não. A minha esperança é o arrebatamento. Quem deve ter vinda como esperança é Israel. Eu não sou Israel. Nós já falamos sobre isso, não damos nem entrar de novo. Essa daí deu Mas é boa. Arrebatamento Essa é uma vinda. coisa, a vinda dele é outra. Parousia e Herpaso, estudem isso. Pronto, tá lá no podcast passado que a gente fez É, aqui. assista Explicando. lá. Mas outra coisa que Outra deu coisa muita que- polêmica aqui, que tu falou, foi sobre o batismo. Ah, sobre o batismo. Sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você disse que não é a mesma coisa. Então, tem duas linhas. Alguém vai usar Mateus 3, e assim, totalmente respeitado, também não é herege, para dizer que o batismo com fogo fala da condenação dos ímpios. Outros vão usar que o batismo com fogo é um revestimento a mais de poder. Eu entendo que... Não é, eu até falei 3 batismos. Nossa, 3 batismos? Para poder especificar melhor, não é que... Mas são quantos batismos? Ó, é um batismo, ser batizado em águas. Mas esses 3 que Aí tu o seu falou. espírito precisa ser batizado, que é o batismo com o Espírito Santo. Só que quando eu falo 3 batismos, não é 3 imersões, né, amigo? É que o povo pensa que batismo é só emergir. Quando eu era criança, a gente aprendeu que batismo com o Espírito Santo com fogo, não sei se o pastor Rodrigo está aqui, e também é cria da Assembleia, a gente, quando o irmão pulava e gritava, esse foi batizado com o Espírito Santo com fogo, não era isso? Porque os caras só... Foi batizado com o Espírito Santo. Com fogo. Foi isso que a gente aprendeu. E tá tudo certo que isso não é isso também. Entendeu? Mas na sua visão não é isso. Na minha visão é, o batismo em águas batiza o seu corpo, batismo com o Espírito Santo batiza o seu espírito, e batismo com fogo batiza o seu caráter. Tem muita gente batizada com o Espírito Santo, batizado com fogo, batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, e foi preso ontem por pedofilia. E era escritor da revista da Escola Dominical. Eita, glória, agora. Tá bom? Isso é forte. É. Ah, mas ele não era batizado Então com o Espírito Santo? possível, Esse é cara. forte. Só que caráter ele tinha, porque tem um monte de gente que vai chegar lá diante de Jesus, fala, ó, em teu nome expulsei demônios, fiz maravilhas. Irmão, sabe o que é maravilha? É um cara sem olho, apareceu um olho. É um cara sem uma perna, apareceu uma perna. E Jesus olha para ele e diz, não conheço você não. Evento da natureza. Eu não te conheço, não sei nem quem você é. Ué, mas ele não fez milagre em nome de Jesus? Fez. Mas o poder não estava nele, estava no nome. Em meu nome. Então, o canalha que foi preso ontem, por pedofilia, Reincidente. né, é reincidente, Incidente. e estava aí pregando por aí e tal, e a igreja não tem culpa disso. Tá? A convenção, os ministros, não tem culpa de ter um bandido lá. Não é culpa da igreja. Não vamos culpar a igreja, porque senão nós vamos virar o povo aí. A igreja, pastor da Assembleia de Deus e tal, como se todo pastor da Assembleia de Deus agora fosse bandido, fosse pedófilo. Não, ele é. Ele é. Fato de ter um Ele no foi. meio. Então, você acha que um homem desse foi batizado com fogo? O caráter dele foi queimado? Não, porque as práticas ele continua fazendo. Ele manteve as práticas. Boa, boa. Ele cometeu pecado? Não. Cometeu crime, uai. Pecado ele não cometeu iniquidade. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Iniquidade é aquilo que você continua fazendo, mesmo sabendo que está errado. Consciente, É repetidamente. reincidente. Entendeu? Ali é o que a gente chama de pecado premeditado. Premeditou. É muito bandido que apodreça na E até cadeia. monstruoso, né? É lógico, irmão. Não, mas esse assunto aqui é muito interessante e é bom a gente ficar um pouquinho nele aqui. Batismo nas águas, Batiza seu corpo. batiza o corpo, arrependimento. Seu corpo é batizado, lavado. Não tem a... Não existe o batismo para o arrependimento? Sim. Que nós chamamos o batismo nas águas, o batismo Lembra para que o eu falei da arrependimento? outra vez sobre profissão e confissão? Sim. Então, você confessa para Deus. Profissão, professar, você professa publicamente. É o batismo nas a águas pro corpo. É a manifestação explícita de que você pertence a Deus. É relacionamento sério. Você coloca no Facebook. Isso João fez. É. Atos 1 e 4. Você coloca no... Né, o que a gente fala assim, ó. Eu tô namorando com a Maria.
Só quem sabe eu e Maria. Quando eu coloco no Facebook, Relacionamento sério. ó, eu fiz uma confissão pra Maria. Eu te amo, só que só você sabe que eu te amo. Eu fiz uma confissão. Quando eu posto, eu faço uma profissão. Eu professo pra todo mundo. Relacionamento. Eu tenho um relacionamento sério com a Maria. Então, batismo em águas é uma mostra publicamente do meu relacionamento com Jesus. E é o batismo no corpo. É o batismo no corpo. Batismo Batismo no com o Espírito Santo. é uma busca. É uma busca. Tem gente que é batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. O pastor Rodrigo já deve ter visto isso. Tem gente que está sendo batizado nas águas e quando levanta, já é batizado com o Espírito Santo. Eu vi isso aí várias vezes. Sim. Entendeu? Agora, o batismo do fogo é permissão. Eu tenho que permitir que o meu caráter seja confrontado todos os dias pela palavra. Que eu seja mudado todos os dias pela palavra. Transformado. Porque o cara batizou já é santo. Não. O processo da santidade é um processo. Esse é o batismo no fogo. No fogo. Na minha opinião, é o que eu entendo. Boa, boa. Tem quem entende Isso diferente, tinha que tá entrar tudo dentro do certo. discipulado, hein? Tem que falar para os pastores que discipulam, né? Então, Entrar esse dentro do batismo no discipulado. fogo, ele é diário, ele é de um relacionamento contínuo com Deus, é através da palavra, é esse desenvolvimento, é isso, A palavra tem que te confrontar todos os dias, né? para ir mudando o caráter, transformando. Porque vai mudando você, vai moldando você. É que por muito tempo O foi evangelho não pregado, te dá conforto. O evangelho é confronto. confronta. Nunca conforta. Só as mensagens de Leonardo que confortam. Mas é que por muito tempo foi pregado o seguinte, você era batizado com o Espírito Santo, Eu não aguento mais essa casa cara. Ele solta umas Não, pérolas. Que... Olha, você deve vencer, não é tudo certo. A do Thiago Brunet, tem as mensagens gostosas. Você senta, você até relaxa. O evangelho não pode relaxar. Porque o evangelho não é paulada. O evangelho é cruz na terra e coroa na glória. E evangelho não tem riqueza. Evangelho não tem sal grosso, que você não é picanha. Não tem rosa vermelha, que você não é jardineiro. Tem nada disso. Evangelho é burdoada no couro. É caminho estreito, porta apertada, perseguição. Se você quiser ser aceito, vá para... Eu tô lutando para ser aceito. Então você tem que ir para a turma do LGBTQWXI+. Lá que eles estão lutando para ser aceito. A igreja não tá aqui para ser aceita. A igreja tá aqui para dar tempero. A igreja tá aqui para confrontar, para ir na contramão. Se o mundo diz assim, ó, é certo tudo preto, a igreja diz, não é certo tudo amarelo, a igreja dá na contramão. Se a igreja caminha na mesma mão, por quê? Porque senão a gente não é igreja. Verdade. Pega a história do povo de Israel. Samuel, nós queremos um rei, porque todo mundo tem rei. Esse é o nosso problema. Nós queremos ter o que todos têm sem ser o que eles são. Vou repetir a frase. Nós queremos ter o que eles têm sem ser o que eles são. Nós não somos o que o mundo é. Então nós não podemos ter o que o mundo tem. Nós precisamos urgentemente voltar para o evangelho que a gente seja rejeitado. Nós estamos sendo... Todo mundo aceita nós, irmão. Tem crente indo na Globo? Não pode. A Globo tem que... É crente? Some daqui. Nós odiamos. É esse evangelho que é o bom. Eu acho que a igreja tá deixando de ser igreja quando ela começa a ser amada pelo mundo, É né? aquela igreja boa que os discípulos, que os meninos... que ela ganha muitos simpatizantes, né? Aquela igreja que os meninos ficaram revoltados, o Tiago e João. Jesus está pensando assim, dá lá em Samaria, vê se tem um pouso lá. Aí eles estouram em Samaria, tô chegando lá no nome de Jesus, hein? Respeita nós! Quando eles foram chegando, diz o texto, ó, que os samaritanos viram no rosto deles a intrépida decisão de quem é para Jerusalém. E os rejeitaram só por causa disso. O que o mundo está vendo no rosto da igreja? Alguém que vai para Jerusalém ou alguém que quer ir para Brasília? Ou alguém que quer ir para a Câmara dos Vereadores? Só porque é crente. E porque acha que porque é crente vai fazer tudo certo. Porque bancada evangélica não é Jesus. Bancada evangélica não é discípulos de Jesus. Porque eles estão se matando lá. Ó, vai ficando 3 meses no poder, agora é nossa ordem fica no poder. Agora vai ficar no poder. Agora é o sócio que vai ficar no poder. Não, agora é o Cezinha da Madureira. Vão te catar todo mundo. Não quero vergonha na cara. Vamos fazer alguma coisa lá. E outra coisa, não precisa defender a igreja. Você está lá para defender o Brasil como um todo. A sociedade. A igreja não precisa de defesa. A igreja tem esposo. Tá? A igreja tem tudo que precisa. Tem um Deus que é por nós. E quem quiser ser contra nós, que venha. Perfeito, Simples assim. perfeito. Então, esse batismo com fogo é para o batismo do caráter, mudança de caráter, né? E realmente, tu até falou algo no podcast passado, que tem muita gente que se diz cheia do Espírito Santo, cheia dos dons espirituais, cheia dos dons espirituais, está indo para o inferno. Não, mano, é só você pegar o testemunho desse
ser que foi preso. Quem é ele que foi preso? Tô por fora. É um ser desprezível. Arnaldo Betti. Arnaldo Betti, que é comentarista da revista Código Só o Dominicano. canal dele da EBD tem 400 mil seguidores. Ah, Mas eu isso sei foi quem agora? é. Você imagina, rapaz. sim. Imagina agora ele chegar. Ele era comentário da revista, né? Imagina você chegar lá naquele dia, Senhor, ele tem um nome, ele tinha 400 mil seguidores. Assim, então, eu conheço até os seus seguidores. Eles foram salvos até por causa das suas palavras, mas você eu desconheço. Então é isso, meu irmão. Rapaz, e essa questão de abuso, nós precisamos mais do que nunca, então, desse batismo com fogo, né? Tem até um outro que lá nos Estados Unidos foi acusado agora também de pedofilia, né? mas não foi, né? Uma criança de 5 anos, né? Oral, né? Mas mas aí eu vou defender. Eu vou defender, porque segundo o maior apóstolo do Brasil, o apóstolo mais patético do Brasil, que o Luiz Hermínio é patético. Porque um homem que fala que não teve abuso foi só oral, irmão. Isso não é abuso. Primeiro é um ignorante que desconhece a lei. Se você ficar nu diante de uma criança, já é estupro de vulnerável. Foi uma fala equivocada Não foi fala equivocada. apóstolo Luiz Hermínio. Não passa pano pra ele. Foi uma fala imbecil de alguém que quer passar pano pra outro bandido. E se você passa pano pra bandido, você é bandido tanto quanto. Olha, cara, não toca no ungido. Essa história de ungido também é outra balela, também inventaram. Ai, daqueles que tocaram meu ungido. Porque todos nós somos ungidos. João disse, nós temos a unção do santo, sabeis tudo. O único até agora que levantou o ponto, que fez um vídeo aqui, o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, né? Verdade, deputado, né? Agora você, tá faltando outro. Né? Entendeu? Tá faltando, Então ninguém ninguém se fala, né? manifesta. Isso, tem um problema grande. Parece que é um corporativismo, né? Isso não, imagina, o cair é do homem. Não, isso aí não é cair. O cara que abusa de uma criança, apesar que ele não estuprou, só colocou o pênis na boca da criança. Meu Deus do irmão. céu. Chega a ser asqueroso, né? Não, chega Então, a ser... agora, pior do que esses é o povo que continua na igreja num ponto desse. Porque pra mim, um cara que continua na igreja numa gente dessa é pedófilo tanto quanto. Pra mim, um cara que recebe... Vamos dar nome aos bois, você não pode, eu posso. Uns caras que recebem o Lucim Barreto na igreja, que fala que beijou a boca da filha dele e depois quis consertar. Não, irmão, não dá. Dá onde com esse evangelho? Beijei, porque o dia que ela namorar, eu vou falar assim, não, pode namorar, mas eu já beijei a boca dela. Asqueroso, nojento. E outra coisa, ele falou, eu tava numa reunião pra homens. Então, imagina quanto cai no céu dali com a mente já endemoniada. Puxa, eu cheguei em casa... O cara que já vinha com esses pensamentos só foi estimulado Nossa, eu ali. achando que era pecado, Deus confirmou que não é. Agora Deus confirmou. O cara já viu... Porque quantos entre nós... Tá aqui o pastor Rodrigo, que é pastor de igreja. E lida com gente. Cabeça do povo, irmão. O cara que tá lá, que já tem uma ideia pedófila... Zoada, O cara ouve isso aí e fala, nossa, então eu posso beijar a boca da minha filha. Ei, café, para beijar a sua boca, porque o pastor falou que o primeiro homem a beijar a sua boca tem que ser eu. Absurdo. Não, irmão, você tá falando pra homem, né? Então, pra homem, você fala coisa de homem. Ô pastor, então, na sua visão, dentro dessa perspectiva, a igreja brasileira precisa passar pelo batismo com o Espírito Santo e no fogo. Não, o Espírito Santo tá até batizada, né? Tá faltando fogo, né? Precisa, então, passar pelo batismo de fogo. A moldura de caráter, né? E é por isso, talvez, há tantos escândalos em nosso meio. Eu acho que os escândalos vêm por várias coisas, né? O senhor vai falar, vem por várias coisas, mas os escândalos começou a acontecer agora ou sempre aconteceu, porém não tinha mídia para isso? Os escândalos sempre aconteceram, é que não tinha fuxico gospel. Agora tem. É que não tinha internet. Agora tem. E é bom ou ruim ter fuxico gospel? Eu? É bom ou ruim ter fuxico gospel? Cara, qual pessoa que pecou na Bíblia e Jesus passou um pano, ou a Bíblia passou um pano? Ninguém. Não tinha fuxico gospel, mas tinha a Bíblia. Que disse, Davi adulterou, matou o marido da mulher e ficou com a mulher gala. Paulo intimou Pedro. E aí, irmão, qual é a sua? Você é gentil ou você é judeu? Porque Pedro era aquele assim, gentil, somos gentil. Somos judeu, shalom, um pão quepá, um tal, somos judeu. Aí Paulo falou assim, irmão, você precisa decidir quem é o ser na fila do pão. Confrontou. A Bíblia mostrou que ele Paulo confrontou Pedro ou Pedro confrontou Paulo? Paulo confrontou Paulo Pedro. em Gálatas 1. Mas, pastor, uma Confrontou. questão sobre isso aí. A Bíblia sempre expôs, sempre num tom de confrontar e tratar. Será que nós não só expomos
confrontamos e não tratamos? Não há um Então, tratamento? Mas não é papel. Esse batismo com fogo Mas aí. não é papel do Fuxico Gospel, não é papel do. Não dessa falando do Fuxico, gente. eu falo da própria igreja, porque a igreja hoje... Mas é papel do. Mas então, o que acontece hoje, não estou generalizando. O que acontece hoje? O cara é grandão. Aí ele adultera aqui. O que faz? Passa pano. Tira ele daqui, E põe ele pra ali. coloca ele aqui. Ou tira ele daqui, tira a igreja dele, mas continua dando salário para ele. O resto da vida. Aí, mano, é bom ser punido. O cara adulterou, queimou a imagem da igreja, mas continua recebendo um salário. Então, mas eu adulterei, pequei mesmo, graças a Deus, mas por misericórdia eu continuo recebendo 40 mil reais. Dá para adulterar de novo. Agora é mais de boa, porque agora eu não sou pastor. Ué, teve um que adulterou no Rio Grande do Sul, levaram para São Paulo. Continua pastor, não mudou nada. É um corporativismo, né? Tem uma passada de pano grande, né? Mas pros grandes. Pros grandes. Os pequenos não... Dá um itinerante do terá pra você ver. Não, aí você vai apanhar igual Você o mata bandeiro. você na unha. Aí nós pisamos. Entendeu? Não, mas Esse isso cara aí- te mata na unha. Pronto, mas aí, Igual o que eu mata falo é o barata. seguinte, a igreja tem essa ideia, essa ideia do cancelamento tá real dentro da igreja. Pá, expôs, tem que ser confrontado, tem que ser tratado. Mas esse tratamento às vezes não falta. De Falta porque tratar, não é de tirar o igreja cara... Falta porque não é a igreja que trata. É o próprio Deus que trata. Não. É quem que São os trata? ministros, as Os autoridades, pastores. os que tratam. pastores. Mas por que os pastores não tratam? Porque vai que ele cai também. Vai que ele tem um negocinho preso também. Vai que ele deve. É igual a política, velho. O cara não vai queimar o outro porque ele também deve. Por que os caras não tiram o Alexandre de Moraes? Então no altar tem Por que, tá por que, que preso não um faz o homem. impeachment do Alexandre de Moraes no Brasil? Por quê, pastor? Todo mundo Porque presente. tem um monte de vagabundo do Senado que deve. Então tudo na mão do STF. Tem um monte de gente que deve. Ó, se você fizer isso aqui, vai ficar ruim pra você aqui. Ó, se você fizer isso aqui, eu não te dou isso aqui. É isso que acontece. Como tem um monte de crente, de ministros, de pastores, de convenções, amarrada a político até a alma. Amarrado a políticos? É, ué. Deve Devendo. favor pros caras. Aí tem que colocar no púlpito da igreja, tem que colocar pra cantar. Aí é pecado a irmã subir de calça comprida no púlpito. Mas uma vereadora, uma candidata a prefeito, uma prefeita subir de calça comprida no púlpito, não tem nada a ver. Vamos respeitar a autoridade, a honra. Aí eles inventam um versículo, né? Dai honra a quem tem honra. Quem tem honra não precisa que você dê honra, precisa que você reconheça a honra que ele já tem. Você não dá honra pra quem já tem honra. Você reconhece a honra dele. Mas não precisa colocar no púlpito. Porque o altar não é para esse tipo de gente. Como eu não posso chegar lá em Brasília e sentar na mesa do Lira. Então, assim, vamos começar a sessão. Ô, sai daí, cara. Eu nem chego lá. Eu não posso sentar na mesa do Lira, do Arthur Lira. Eu não posso sentar na mesa do presidente do Senado. Eu não posso. Eu não fui eleito. Eles também não foram eleitos para estar em cima do altar. Foram chamados para isso. Não, eles não podem. Ninguém tome para si essa honra. Essa honra de estar no altar não pertence a essa gente. Não pertence ao Bolsonaro, não pertence ao Nove Dedos, não pertence a Dilma. Não, você viu que vergonha no centenário da Assembleia de Deus do Brasil? Eu ia falar sobre isso agora. No centenário da Assembleia de Deus do Brasil, um culto a Deus, o povo vaiando Eduardo Cunha e falar que ia processar a Maria Marçal. Ele falou isso, Ele né? não. E o povo vaiando Eduardo Cunha aí. Quero cumprimentar a igreja do capaz. Que paz aquele bandido tem? Que primeiro, se é membro de uma igreja e roubou como roubou, tinha que ser... Isso aí foi disciplinado? Responde pra mim. Porque aí é como membro, né? Ah, eu não sei. Ele tem que ser tratado como Pastor membro. convencional ali, deve saber, foi disciplinado, pastor? Lógico que não. Ele não deveria ser tratado como membro? Porque se eu roubar e chegar no meu pastor e falar, pastor presidente, eu roubei... Eduardo, então você deve ser disciplinado. Mas por que o Eduardo Cunha não foi disciplinado? Ele é pastor? Falaram que ele era pastor lá, né? Não sei se ele é pastor. Mas ele é membro. Mas ele é deputado. É mais que pastor, mais que tudo. Ele é deputado. Nem é deputado mais, mas os caras chamam de deputado. Ó, o deputado Eduardo Cunha, nosso amigo. Se é seu amigo, leva pra comer na sua casa. Não é porque é seu amigo que tem que estar no altar da igreja. Mas isso não é de agora que políticos têm subido no altar da igreja. Mas né? agora piorou, né? Teve até um episódio agora também com o doutor Alderi Nelson Rocha no centenário das Assembleias de Deus em Viana, no Maranhão. Não. Na convenção da Comiadepa. Foi na convenção da Comiadepa. Belém do Pará. Ah, tu tá por dentro, então? Tô, lógico, por Ali dentro. foi um absurdo, né? Então, ali aconteceu. E lembrando que isso não tem nada a ver com a convenção, não tem nada a ver com o presidente da convenção, que é o pastor Ritter. Não partiu dele. Partiu de um bandido, sabe-se lá por que está em cima do altar, porque você vê o despreparo, né? Um cara desse em cima do altar agride um pregador, um pastor, um ministro do evangelho,
Porque falou que o altar é para ministros e para louvar e adorar a Deus. Não é para ovacionar o homem. Será que foi só por isso mesmo? Foi por isso. Foi por Um isso. cara Foi por isso. agredir um pregador Quem porque tava falou isso lá é porque o cara com tá endemoniado, então. Não, irmão. É que Ele doeu, não tá né? endemoniado. É que lá não é para ele. Aquele lugar é desconfortável para ele. Aquele ambiente não é para ele. O altar não é para ele. Porque crentes não são clientes. Altar não é balcão. E pastor não é gerente. E lá não é lugar de deputado. O altar não é lugar de deputado. Ah, mas ele é crente. Amém. Ele senta lá embaixo. Ele só é deputado e crente. Ele não é pastor. Eu até sou da opinião que toda essa pleide de pessoas que estão querendo ser para vereador agora e dizem ser pastor, abra mão da vocação pastoral. Porque quando eu vou sair para vereador, eu falo, vereador, pastor Carlos Eduardo. Não, é o Carlos Eduardo. Eu não posso usar da minha vocação para uma autopromoção. Então, sair como pré-candidato a vereador ou a prefeito usando o título de pastor, ruim do jeito que tá, porque agora é pastor pedófilo, aí o cara fala, é pastor pedófilo. Não, não é o pastor pedófilo. O cara era pedófilo e exercia o ministério pastoral. Então, você quer ser candidato? Abdique. Abre mão do seu ministério. Por quê? Porque você acredita que ser político é mais importante que ser ministro do evangelho. Então é disso que você quer? Isso que você quer para sua vida? Se dirige à igreja, entrega a igreja. Entrega a igreja. Então, pastor, eu estou entregando a igreja aqui porque eu estou na vocação aí para política agora, vou para cima. Eu não sou contra evangelhos na política. Eu sou contra evangelhos preparados. Porque como você lê Daniel 3, tá lá uma série de recomendações para servir na Babilônia. Eu falei esse dia numa live que eu sou a igreja Mardoqueu. Eu sou a igreja Mardoqueu. Eu não sirvo para estar dentro do palácio, mas tem uma igreja externa. São aquelas pessoas capacitadas politicamente para estar lá dentro do palácio, para interceder, para intervir, para ver, ó, isso aqui nós não concordamos porque é contra os princípios. Tem gente lá para isso. Agora, Esther foi da noite pro dia? Rainha? Não, teve uma preparação. José foi da noite pro dia governador? Não, teve preparação. Daniel, Misael, Ananias, Arias foi da noite pro dia? Não, teve uma preparação. Até a comida era diferente. Até a comida que o rei queria que eles comessem era diferente. Não, isso aí não, nós vamos comer isso aqui. Então, não é sobre ser cristão ou ser popular que serve para ser político. Não. Você tem que ter capacidade. Se me colocar lá, pastor Rodrigo, eu posso ganhar na minha cidade, eu posso ganhar. Prego desde 5 anos de idade, sou nascido lá. A cidade praticamente inteira me conhece. Se quiser, eu me candidato. Eu tenho um projeto, não, nem sei o que fala um vereador, mas eu vou estar lá. Eu sou da igreja. Eu sou da igreja. Estou ganhando 15 mil, eu sou da igreja. Não, não sirvo. Não, eu não sirvo para estar lá. Por quê? Porque não é pela autopromoção. Não é porque pelo que eu fui chamado que eu devo estar lá. Eu devo estar lá porque eu tenho competência. Eu entendo de lei. Eu fiz uma live esse dia, até uma irmã comentou lá, irmã, acho que é a Hanna, e ela, depois que sabia que ela é vereadora em Guarulhos, ela colocou uma série de coisas lá para requisitos para ser um vereador. E eu ainda falei, acho, não sei se ela entendeu, Felipe Famirano fez, não, nem precisa disso aí nada também hoje. Se você tirar a foto do lado do Bolsonaro, pronto, você é de direita. Não, você é de direita. Vamos, conservador, vamos votar nele. Sim, é de direita. Tá. O Frota foi nessa onda, né? Em Então, 2022 muita gente foi assim, né? então, o Frota, o máximo que ele conseguiu, o máximo dele assim, foi fazer filme pornô. Transando com trans. Ele é mais conhecido pelos filmes que ele fez do que pelo deputado que ele foi. O que ele fez de relevante? Tem um monte de gente que você pegar não fez nada de relevante, irmão. Crente que tá lá não fez nada de relevante. Mas tá lá. É, mas você não é contra a igreja ter candidatos. Não, acho que tem que ter. Desde que Vocacionado. vocacionado. Eu posso ser candidato. Por quê? Porque eu sou conhecido. Não, eu não presto para ser candidato. Porque o que Deus me deu, a unção que está sobre a minha vida, o dom que Deus me confiou, não é para minha autopromoção. É para a promoção do reino de Deus. É para ganhar almas. Eu não sou pregador para ser político. E para mim, qualquer pregador que abdica do chamado que ele tem para tornar-se político, para mim ele não serve mais como pregador. Seja ele quem for. Seja ele quem for. Ele tem aptidão política, ele tem vocação. Porque tem gente que tem vocação política, irmão. Tem gente que você vê que o camarada é ali do... Por exemplo, eu acho que o Magno Malta é um cara. Pai Ele do- é do
do manto. Ele é do meio político, sabe falar. Tá legal, bacana, ele tá lá, ele é bom nisso. Agora tem uns que tá lá que nem fala. Agora um cara também bom pra política aí, ele não é muito do meio nosso, como evangélico, não. É auto-intitulado como cristão, fala muito de Deus. É conhecido hoje nacionalmente pelas vendas dos cursos. Um cara visionário. Pablo Marçal, candidato a prefeito em São Paulo. Eu acho que é um cara extraordinário para isso, né? Deus guarde São Paulo. Deus guarde São Paulo. Uma coisa é você administrar suas empresas, né? Outra coisa é você administrar uma cidade. A maior do país, né? E a maior do país. Deus guarde São Paulo. Deus guarde São Paulo do Boulos também. Coisa. Como é que Não, pode? sim. Como é que pode um Boulos, Sim, cara, tá em mas você segundo falou- lugar nas Então, pesquisas? Não acredito em pesquisa. Mas você falou que o Pablo Marçal. é cristão, né? E tal, fala Sim. de Deus. Esses dias fez uma entrevista com aquele Carlinhos. Foi um que é equívoco homossexual. ali, teológico, né? Eu vou fazer igual o Zé, eu vou sair. Eu vou sair. Ele falou. E o Carlinhos Que Maia... homossexual não vai pro inferno. E o Carlinhos Maia acredita que... Não, talvez nem acreditasse naquilo. Mas depois que o Pablo Marçal falou, abriu uma porta. Não, né? não. Mas o Carlinhos Maia tem medo de Jesus voltar e ele ficar pela Sim, prática. mas Só não que vai, o Pablo mas- Marçal foi lá e deu a liberdade Mas pro cara. não, pô. Não Tem- vai pro Ele inferno. não falou que não vai. Não, ele usou Está escrito na Bíblia com essas letras. Mas É, não está escrito com essas- Não, ele usou Não. duas conotações. Ele falou sobre o reino de Deus e ele falou sobre salvação. Tem gente ele que, disse assim, que é ele do disse reino, que- mas não vai ser salvo. ele diz assim que vai ser salvo, mas não é do reino. Como assim? Dá pra ser salvo e não ser do reino? Não dá. Entendeu? Assim, foi uma que foi uma você- ignorância Carlinhos, teológica. uma Carlinhos, ignorância teológica. Carlinhos, fica de boa. Se você não for salvo, você é do reino. Se você não for do reino, você tá salvo. De, co- é bom em tudo. de qualquer jeito, é. você tá de boa. Davi disse assim, ó, Senhor, eu não me meto em questões que não domino. Essa é uma área que ele não domina. Então, ignorância Por quê? teológica. Mas é um baita de um administrador, tem umas ideias boas para São Boa, pra Paulo. empresa dele é legal. Mas você já estudou as ideias dele para São Paulo? Não, administrar empresa é uma coisa. Não, tô falando, você já estudou as ideias dele como prefeito para São Não Paulo? cola. Eu não acredito em Saci Pererê, mula sem cabeça, porque São Paulo ou qualquer estado do Brasil, cidade do Brasil, Não tem como eu vou ser governador de prefeito de Curitiba. A minha ideia é essa. Eu consigo impor minha ideia? Não. Tem uma Câmara, meu amigo. É uma base. Tem uma Câmara de Vereadores. Então, melhor para São Paulo é Ricardo Nunes mesmo. Eu não tô falando que é melhor para São Paulo, porque eu nem voto lá. Eu voto em outra cidade. Mas você é paulista, não é? Sou paulista. Mas para mim, quem exige em São Paulo é problema deles lá. Tem que ver quem que a massa evangélica vai apoiar, né? A elite evangélica vai apoiar em São Paulo. Mas eu não tô entendendo uma coisa, poxa. Deixa eu entender algo. O Bolsonaro agora tá apoiando o Ricardo Nunes para prefeito em São Paulo. Ricardo Nunes é PMDB. Geraldo Alckmin veio como vice-presidente do Lula, PT. E qual é o partido do Geraldo Alckmin? PC do PSD. Que é o mesmo PMD, é o mesmo PMDB. Não, ele é do Kassab. O que acontece? PMDB é Michel Temer e Aí, outra coisa. agora não dá pra entender. Esses caras são tudo de esquerda. O próprio Ricardo Nunes é centro-esquerda. Aí agora o Bolsonaro, que diz que é de extrema-direita, está apoiando o cara. Hoje, o único de direita que está no partido de direita é o Pablo Marçal em São Paulo. Aí. O fato de- Por que o Bolsonaro não está apoiando o cara que é de direita? O fato de estar num partido de direita é de direita? É pra ser, né? A mula sem cabeça você acredita também. Mas Saci Pererê você acredita. O fato do cara ser do PL, ele é de direita. mas não é pra ser? O Kim Kataguiri, O partido- o Kim Kataguiri é de direita. E tá votando contra o Bolsonaro ao lado da turma do PT. Mas ele é de direita. Então você acredita no quê? Você é muito inocente, você acredita nessa política podre que tem no Brasil. Meu irmão. Você é muito inocente. Você é muito inocente, irmão. Então me explica melhor aí. Não, pra eu eu não vou te entender. explicar, é só você ler a história, ué. Eu preciso entender O melhor. Alexandre Frota era de direita. É de direita, sim ou não? Ele surfou na onda Bolsonaro. Ah, então, e quem mais tá surfando? Tem um monte de gente surfando até hoje, irmão. Surfa até hoje. Como o Pablo Marçal também fez lá, ia pedir conselho pro Bolsonaro, tirou a foto do lado do Bolsonaro. Mas há tempos atrás tá baixando o pau no Bolsonaro. Político, Como né, o irmão? povo da Jovem Pan, que era tudo de direita. A coisa apertou, agora são tudo isentão. Isso é política. A única coisa que não pode ser desse jeito é no reino de Deus. É dentro da igreja. Quem é. O que você me diz? E 7 milhões de evangélicos que votaram no Lula? Você acha que são tudo cristão? Para mim não são nenhum.
O máximo que eles conseguem ser é cretinos. Então o evangélico não vota no Lula. Crente inteligente, cristão que serve a Deus, não vota na esquerda. Na esquerda de Não. nenhum partido. Esquerda não. Se for crente, inteligente, e que dá uma pesquisada lá. Porque assim, ó, não, eu votei no Lula, mas eu sou contra o aborto. Não, você é a favor. Eu votei no Lula, mas não, você é a favor. Quem vota na esquerda é a favor de tudo que a esquerda propõe. Aqui estão dando esse poder Tudo. para eles. É igual assim, ó, eu sou da Assembleia de Deus. Mas eu não acredito em batismo com o Espírito Santo. Não, então você não é da Assembleia de Deus, não. Eu sou da Assembleia, mas os dons do Espírito eu não acredito. Então você não é da Assembleia. Enganaram você. Você está lá para... Você é um corpo estranho entre nós. Vá para Batista, para Presbiteriano, você não faz parte do Mas nosso, eu posso ser da do nosso Assembleia de meio. Deus e ser reformado. Reformado? Ai, Não tem os assembleanos reformados agora? Tem, faz plástica, né? Não passou ninguém, era passar daqui. Se tiver dinheiro, tá uma esticadinha aqui, outra aqui. Mas tem agora os reformados Não assembleanos. existe, irmão. Não existe, irmão. Isso é gente que quer criar moda. Que são os calvinistas assembleanos. Isso é gente que que quer criar acredita na moda. predestinação assembleana. Nós também acreditamos. Que são, mas eu acredito que na são predestina- sensacionistas Não, assembleanos. calma, eu acredito na predestinação para o mundo. Eu acredito na predestinação. Sempre acreditei, ué. É bíblico, ué. Todos nascemos condenados ao inferno. Não, acredito que... Eu acredito na predestinação. Todos predestinados ao céu. Todos, todos. Eu acredito nisso. Se eu falar que eu não acredito nisso, eu estou pecando, né? Como que é a palavra que você falou? Que- Predestinação? Predestinação. Fala de novo. Predestinação. Predestino, pode ser mudado. Boa. Eu acredito na predestinação. Predestino. Todo o povo de Israel estava predestinado a entrar em Canaã. Eles mudaram o destino. Jeremias 29:11 te ajuda? Jeremias 29:11 te ajuda nisso? Eu é que sei que pensamentos que tenham pensado a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Pronto, ponto final. Não, para vos dar o fim que desejais. Deus pode pensar bem a seu respeito, Deus pode querer o seu bem, mas quem escolhe o final é você. Deus, não, aquele que começou a escrever sua história, não tem autorização para terminá-la do jeito dele. Ele termina, ele pega e entrega a caneta na sua mão. Termina do jeito que você quiser. Por isso que tinha livre-arbítrio, por isso que tinha duas árvores no jardim. Uma pode comer, a outra você não come. Para quê? Se ele planta uma só, aquela dali você não come. Então não tem opção. Aquela dali você come, então não tem opção. Ele plantou duas, você pode escolher. Você comer essa aqui que está no meio, certo? Se comer a outra, dá ruim. Aí o que Eva fez quando a serpente falou com ela? Ela mudou a geografia da árvore. Ela tirou uma que estava no meio e colocou no meio. Esse é o nosso problema da nossa queda. Nós estamos mudando a geografia. Nós estamos tirando Deus do meio e colocando outra coisa no meio. A gente tira Deus, coloca o Bolsonaro, tira Deus, coloca o Nicolas, tira Deus, coloca o político, tira Deus, coloca todo mundo. Ela mudou a geografia da árvore. A que estava no meio podia comer. Mas ela mudou a geografia da árvore. Nós estamos mudando a geografia. Nós estamos tirando Deus do centro. Qualquer outra... Vê os hinos antropocêntricos cantados nas igrejas hoje. Os hinos de revanchismo, dos Avengers, dos Vingadores. Mas existem muitos salmos. Vamos pegar... o hino tem que ser bíblico. Pega alguns salmos. Vamos pegar. Qual que você quer? Existem salmos aí totalmente vingativos aí. Cita 3. Salmos 86. Oração. É uma oração pedindo vingança. Os salmos de número 137 também, que é uma oração dos filhos de Judá que saíram do Salmo cativeiro. 137, junto aos dias de Babilônia, sentado e chorado. Lê os últimos versos. Tá, mas nós estamos cativos? Não, mas ali é um salmo, no final, cheio de vingança. Pedir justiça é vingança? Miqueias 7, ó inimiga minha, não se alegra a meu respeito. Vai pedir justiça? Continua o texto. Tá bom, que Deus faça dos meus inimigos como lamas. Filha da Babilônia, que serás destruída. Feliz aquele que te retribuiu o mal que fizeste a nós. Isso é o quê? Não é vingança, não? Lê de novo. Feliz? Feliz. Eu que vou te retribuir o mal. É isso que está escrito, né? Feliz Mas isso aqui é um aquele desejo que de te retribuiu vingança. o mal. Isso é uma oração por justiça. Não confunda alhos com bugalhos. Não é eu que estou me vingando. Não é que você me viu passando na prova, não me ajudou? Quando eu te der na benção, você vai se arrepender. Você vai ver. Eu na benção. Miqueias 7. 7, lê Miqueias 7. Miqueias 7. Leia. Rapaz, a Bíblia tá cheia, Leia. tá recheada Sete, de... Tá cheio de oração. 7, a partir do verso Tá cheio 7. de oração pedindo justiça. Vamos lá, ó. Eu, porém, confiarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Não te alegres a meu respeito, inimiga minha. Quando eu cair, me levantarei.
Quando eu estiver em trevas, o Senhor será a minha luz. Uau! Suportarei a ira do Senhor, porque tenho pecado contra ele. Até que ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Continua. Continua, acha um versículo pra ajudar ele, que até agora não deu. Acha aí. Acha. Acho que ele é defensor, do revanchismo, do evangelho. Mas vamos lá, até agora não deu, pô. Acha aí. Vamos lá. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso. Olha aí. E ficará coberta de confusão. Continua. Ela que me disse, onde está o Senhor teu Deus? Isso. Os meus olhos a contemplarão. Os meus olhos. Agora ela será pisada Ó. como a lama das ruas. Isso aqui é satisfação. Eu não é, pastor Rodrigo. Os meus olhos contemplarão os Isso, meus inimigos isso. sendo pisados como Vamos as lá. lamas. Não é vingança, não é? Ele cantou muito É sabor de vingança, mel. Não. Beleza, gostei da sua Oxi. tese. Agora leia de novo o comecinho. O 7 lá, né? É. Eu, porém, confiarei no Senhor. Primeiro. Segundo, continua. Esperarei no Deus da minha salvação. Mais um O pouquinho. meu Deus me ouvirá. Ah, então ele fez uma oração por justiça. Sim. Ah, ele orar por justiça é a mesma coisa de cantar uma vingança. Não, quem tá cantando É a também mesma tá coisa. cantando por É a mesma justiça. coisa de desejar vingança. Irmão, fala pra alguém eu quero que foi... você morra. Fala de alguém... Eu quero que você caia. Eu quero que você se arrebente. Você não me ajudou. Você... Quando eu te... Não, quando não eu é tiver- assim também. Tu tá sendo exagerado nas colocações. Ué, como você tá querendo torcer o texto. Fala pra alguém escuta que foi injustiçado. Querido, escuta aqui. Eu confiarei no Senhor. Eu orarei. O Senhor me ouvirá. Ele fará justiça. Ou então você é contra Lucas 18. Não, não sou contra nada da Bíblia, não. Ué. Tardará Deus trazer justiça aos seus filhos que clamam dia e de noite? Ou então você é contra Abacuque, capítulo 1? Também não. Quando ele orou, ó Deus, até quando gritarei violência? E o Senhor não fará nada? Porque a lei se afrouxa, o juiz é corrupto. Ele não era brasileiro, não. Tá falando do STF, não. Tá falando do tempo dele. O juiz corrompe e tudo. Aí, então, respondeu o Senhor a Abacuque. Eu farei algo grande ainda nos teus dias. Ele tá se vingando ou tá orando por justiça? Orando por justiça. Aí no capítulo 2, o que ele fala? Por-me-ei na minha torre de vigia, vigiarei, esperarei para ver que resposta eu terei do Senhor. Então o Senhor respondeu, a visão é para o tempo determinado, se demorar, espera. Escreve em tábuas legíveis para aquele que passar correndo, lê, entenda. O justo verá pela fé. Aí ele fala o capítulo 3, oração de Abacuque sobre Sigionote. Sigionote quer dizer tom das lamentações, que é um tom menor que dá um ar de melancolia. Aí ele fala assim, Senhor, porventura é contra as tendas de Cusã que estás irado? É contra os montes? É contra os mares? Porque o Senhor assentou sobre as asas de um querubim. Já coçou a orelha já, né? O Senhor assentou nas asas de um querubim e veio. Aquilo é uma oração ou é ele que está se vingando? Quando você fala assim, Senhor, vinga os meus inimigos. Eu sei que está vingando ou você está querendo apresentar diante de Deus uma causa? Apresentar diante então de Deus desculpa, uma causa. acabou a discussão. Não, mas Vamos pra outra parte. minha fala aqui não é só... Vamos para outra não parte. é apologia... Vamos para outra parte. Mas não pequei. É, Pecar seria cumprir. Você fazer Isso. justiça. Vingança. É uma alta. Então, de Deus é vingança. Se eu que quiser me vingar, isso é um hino mimizento. Quem me viu passando a prova, você arrumou prova, se vira com a sua prova, meu irmão. Tá ruim na prova? Pega a chave do quarto, Mateus capítulo 6, entra no quarto, tranca a porta, dobra o teu joelho, vai contar pro teu pai. Eu não tenho que postar. Ai, se sentindo triste, se sentindo a prova, vai te catar. Vá pra dentro do quarto, dobra o joelho e vai orar. Vai postar em rede social pra quê? Pra alguém curtir, comentar e compartilhar? É melhor orar, que Deus também faz 3 coisas. Tá lá em 2 Crônicas 7,14. Ouvirei dos céus, perdoarei o pecado, sararei a terra. Acabou a conversa, irmão. Uau, sensacional. Mas a minha fala aqui não foi fazendo apologia à vingança, Sim, não. eu entendi do céu. A minha fala aqui foi fazendo apologia à justiça. Não, a vingança. Você colocou os salmos como vingança. Não, eu não coloquei. O salmo é oração. Eu falei que existem alguns salmos, algumas orações na Bíblia. Não, você falou que vingança. Como vingança, não. mano. Não, Não, volta, existe. volta a fita aí. Mas não tem algum salmo. Ô, Danilo, tá aqui do meu lado, tá, cara. vamos lá. Mas é isso que eu queria entender. Porque assim, ó, dizem que pode se utilizar desses salmos. Existem uns salmos ali, são bem vingativos. Quero que os meus inimigos sejam destruídos. Que tem um salmo, eu não lembro qual salmo agora, que deseja até que Deus esmague a cabeça dos inimigos contra a pedra. Esses desejos de vingança é humano. Isso é natural a pessoa Você sentir. pode irar, você não pode executar o Pronto, desejo. Você não pode executar o desejo. Beleza. Nós temos esses sentimentos. Lógico. O cara Você acha que não teve dia que eu tentar dar um murro na cara do Fábio? Não, isso é normal. E os caras, os Ah, é haters? normal? Isso é normal. O Fábio é normal. Não quer dizer que eu dá fazer, mas esses dias tinha um pregador aí que antes de se bandear pro lado da esquerda, depois que foi ameaçado, ele falou que era pra orar pra Deus quebrar as mandíbulas do Lula.
Aí depois ele mudou de ideia, tirou até a foto com o ministro do Lula e agora tá paz e amor. Na verdade, aquilo ali é um salmos que tem, né? É um salmo. É um salmos. Então, mas é uma oração, não quer dizer que eu vou fazer. Professor, e outra Não, coisa, mas aí- você precisa entender que também tem linguagem. Se não fizer- Hipérbole. Não, claro, hipérbole, obviamente. Tem várias linguagens ali. Não, obviamente. Mas tá, vamos lá. Sentir o desejo, ter-se a vontade e orar. Orar para Deus fazer, executar esse tipo de vingança. Orar pra Deus fazer justiça, tá certo. Tá certo, É então. lógico. Orar, então, pra Deus executar vingança, Então, tá certo? orar pra Deus trazer justiça. Aí Deus dá a entender o que é justo ou não. Irmão, mas, Aí a concepção irmão, de- mas essa justiça aqui de Miqueias aqui é uma justiça pedindo pra Deus fazer vingança. Ele orou. E eu verei. Olha aqui o cara, ele tá aguçado. Ele tá com uma sensação de prazer. E eu, com os meus olhos, verei o meu inimigo, você, Salmo que 91. riu de mim, Salmo sendo no- pisado Salmo como as 91. lamas. Isso aqui é o quê? É vingança? Salmo É só 91. justiça? É uma oração, ele não tá executando. Ele tá orando. Se Deus quiser. Então, Senhor, ó, em ti eu esperarei, em ti eu confiarei, porque tu me ouvirás. Então é só uma Se canção, Deus- não tá executando. Se Deus. É só um louvor, não tá executando. Então aí que tá o problema, é que você acha que isso é louvor. Isso não é louvor, Isso é uma irmão. música. É uma música. Uma Isso é um canção. negócio antropocêntrico. Você acha que Deus recebe isso? Se você falar pra mim que Deus recebe, ele levanta agora e vai embora tomar um café com o pastor Rodrigo. Deus não recebe esse tipo de coisa. Isso não é louvor. Não, claro que Deus não recebe. Aí é pro, Isso é ídolo. pro homem, pro é ego coisa humano, né? antropocêntrica. É sobre isso que eu tô falando. Sobre o que se canta na igreja. O E sobre o problema, que se louva na igreja. o problema é o que é levado pro altar, no caso aí. Porque tem músicas, vamos colocar assim, tem músicas que são feitas por irmãos nossos, que são músicas para ouvir no carro, para ouvir em casa. É hino. É hino. Tá tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Então o detalhe é o que é problema levado que você pro canta. altar. O problema é que você vai cantar lá. Na igreja, como se fosse É, louvor mas a existem Deus. algumas críticas a hinos totalmente desnecessárias. Esses dias mesmo houve uma crítica ao hino da Aline Barros, Deus provedor. O fogo não me queima, as águas não vou afundar. Então, Eu essa não vi a parte do hino é embasada em Isaías 43. Ô, Sim. criticaram, dizendo que não era um hino para cantar na igreja. Isso aí é embasado em Isaías 43. Eu entendo que esse louvor, parte dele, é um testemunho. Sim. Ela está contando um testemunho. Ela assim, depois que Deus fez tudo isso, passei no fogo, não me queimou, passei na água, eu vou temer o quê? Temer porque... Por quê? A Helena Tanuri que criticou... Eu vou temer o quê se eu estou guardado? Isso é um louvor, porque em parte ela testemunha. Outra parte, ela fala o porquê que ela não vai temer. Porque ela está guardada, ela transfere para Deus tudo que aconteceu com ela. Ó, sabe por que eu estou aqui? Porque eu estou guardado por ti, ué. É o Salmo 40. Não começa como testemunho? Esperei com paciência no Senhor, porque ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, te amo do chaco. Muitos derão. É um louvor. É um testemunho e é um louvor. Mas vamos voltar ao tema que nós estávamos anteriormente, aqui sobre os escândalos. Mas antes, você que chegou em nosso canal agora e ainda não é inscrito, você está no Eu Acredito Podcast. Já são mais de 160 episódios de podcasts ao vivo, completo. Nesse estilo aqui, uma conversa, uma troca de ideia, falando sobre diversos assuntos que acontecem no meio cristão. Assuntos que você vai concordar, assunto que você vai discordar, mas semanalmente estamos aqui com um convidado, conversando, conversa que edifica, conversa que traz conteúdo, conversa que informa e conversa também que só dá meme. Mas você pode se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que você seja notificado de todos os nossos conteúdos. E depois do podcast, existem inúmeros cortes de podcast que foram feitos aí ao longo de 2 anos. Então se inscreva, deixa o seu gostei aqui já nesse conteúdo, porque você fazendo isso, você vai fortalecer o nosso trabalho e vai nos ajudar a ir um pouquinho mais longe. Pastor Carlos Eduardo, então, o senhor vê na igreja brasileira a necessidade de um batismo com fogo e talvez pela ausência desse batismo com fogo, que é o batismo no nosso caráter, a igreja está passando e vivendo tantos escândalos? Jesus disse que é lícito que venham os escândalos, né? Eu acho que escândalo sempre teve. Sempre vai ter. Talvez agora estejam mais expostos, né? E também acredito que sobre esses escândalos, baseado muito no que disse Pedro lá, é necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. Aí faz uma pergunta, se o julgamento começa pela casa de Deus, qual será o fim dos ímpios? Há uma varredura, né? Que está sendo feita, né? Eu gosto de Isaías 13, 4. Deus passa em revista o seu exército. Nós estamos vivendo esse período.
de uma revista, Então, o de próprio uma Deus, limpeza, né? então, o próprio Deus tem permitido Tem. esses escândalos. Permitindo Já. a exposição dos A mesmos. exposição, né? Porque os escândalos sempre Né? Sempre sempre tiveram. houve isso, né? Mas essa exposição toda aí, Eu acredito que sim. não afasta as pessoas um pouco do evangelho isso? Quem Dos vê que de poderiam fora, vir. quem está de fora do cenário, olha tudo o que acontece no Pastor seio da igreja. pedófilo, pessoas passando pano em crimes cometidos e isso gerando escândalo. Não afasta as pessoas que às vezes tinham uma simpatia com a igreja em falar, poxa, eles estão pior do que a gente. Não afasta essas pessoas? Não. Que as pessoas, na verdade, eles vêm. Porque eles vão ter simpatia pela igreja. Eles têm simpatia por esses líderes que apareceram aí do nada. Que surgiram do nada. E aí eles estão vendo que a culpa não é da igreja, né? A igreja é pura, cara. A igreja é santa. Por isso que é ideal fazer homenagem póstuma depois que morreu. É. Nome de rua, de praça. A igreja é Se santa, faz antes, o pessoal pode decepcionar depois vai tirar. né? É. A igreja é pura. Essa gente é gente que não serve para a igreja. E por isso está sendo expurgada da igreja. Não pela igreja. A igreja não está colocando ninguém para fora. Eles estão saindo pelas atitudes. Pelas próprias atitudes, Entendeu? né? Então, o mundo, quando vê isso, primeiro vê que não é uma igreja perfeita, né? Que o templo é um lugar perfeito, onde nós nos reunimos, para pessoas imperfeitas. Né? E essas pessoas sendo expurgadas, cumprindo, sendo presas, destituídas dos cargos. Isso é o julgamento de Deus. Próprio Deus. Agora, pastor, como diferenciar um cara que é mau caráter, que é bandido, safado, de um cara que cometeu uma falha na caminhada? Porque existem coisas que acontecem na vida de um homem de Deus, de um pregador, de um pastor, que são falhas da caminhada. Como diferenciar o cara que só falhou? Porque, no final das contas, está todo mundo no mesmo pacote. Do cara que errou na caminhada e desses caras que são safados aí, bandidos. Então, porque o camarada que cai, levanta. O camarada que é safado, bandido, que cai, se arrasta. Ele não se levanta. Entendeu? O camarada que cai, aceita o processo do apedrejamento. Reconhece, né? Davi, quando adultera e passa por tudo que ele passou, a Bíblia diz que ele andando esse meio apedrejando. Toda pessoa que adultera, primeiro que se você adulterar, diz a Bíblia que a vergonha nunca vai sair de você. Salomão disse. E ele tinha moral para falar, né? Porque o pai dele foi um adúltero. Foi adúltero, não, desculpa, adulterou. Adúltero é quem continua na prática. Há uma diferença de quem adulterou para um adúltero, né? Então, assim, Davi foi apedrejado por Simei. E aí Davi falou, os caras falaram assim, o senhor quer que mate? Ele falou, não. É Deus que está permitindo isso aí. Se a pessoa passar pelo processo do apedrejamento, você pode ter certeza absoluta que essa pessoa não é um pilantra. Ele passou pelo processo, confessou, deixou, alcançou misericórdia. O problema é que aqueles que são iníquos, que continuam na prática do pecado... Um exemplo disso aí é o próprio Jimmy Swaggart, né? Então, ele caiu, Confessou, né? confessou. E tá lá. A marca vai sair? Nunca. Nunca mais. Fica Caio muito- Fábio também é um exemplo, né? Tem um vídeo também da confissão dele, Não, não dá. Não dá. que ele falou que quando foi a queda dele, Não, foi aí que ele tava... Não, porque ali ele não assume a queda dele. Tu viu esse vídeo, né? Eu vi o áudio. Ele não assume que... muitos falam que eu caí quando eu cometi adultério. Não, eu não caí. Eu caí quando não sei... Não, ele não assume que ele chegou aonde ele chegou por causa do seu adultério. Ele tornou-se uma pessoa rejeitada. E aí eu acho que há um erro. Se houve arrependimento, a igreja não pode rejeitar. Um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. É o que Deus falou para Caim, né? Se procederes bem, serás aceito. Porque anda triste, porque eles que é o teu semblante. Se procederes bem, serás aceito. O pecado jaz a porta. O teu desejo é contra ti. Basta ti dominá-lo. Então, se ele não domina, ele não é alguém irreconciliável. Porque ele abriu a porta para o pecado. Então, assim, é fácil discernir. Tá? Porque antes da pessoa cair, quantos passos essa pessoa deu certo?
Quanto tempo ele andou certo? Isso. Ele caiu. Ok. Pedro também andou sobre as águas. Mas E afundou. Mas não afogou. Jesus o socorreu antes. Então, nós podemos socorrer alguém antes que essa pessoa se afogue. É. Nós podemos estender a mão. Se essa pessoa clamar por ser ajudada, se ela clamar por ser Acho que hoje amparada. essas confissões não existem mais, né? As pessoas erram e elas negam. Não, Mas também porque não há misericórdia, Não né? existe a misericórdia. Mas também existe um negócio hoje que a pessoa se autodisciplina, né? Vai, eu vou ficar, esse mês eu não vou tomar ceia. A pessoa mesmo pronto. que é a disciplina, né? Quantos querem receber o Carlos Eduardo? Eu mesmo recebo o Carlos Eduardo. Pronto, já estamos em comunhão. Podemos participar da ceia. Eu já me auto-recebo, eu me autodisciplino e eu me auto-recebo. É legal, né? É uma autodisciplina, né? Esse mês eu não... Carlos Eduardo, esse mês você não vai tomar ceia. Sim, senhor, Carlos Eduardo. Não tomarei. Tem? Presidente, o cara se auto-perdoou e continuou presidente. Ó. É. Quer que eu fale o nome aqui? Não. Não. Tem um áudio aqui. Tem Ele- mesmo, tem ele mesmo. pecou. No Paraná não tem isso, não. Ele se perdoou. Reuniram a cúpula e tal. Não, mas eu realmente fiz, mas eu já Não, pastor Rodrigo, na convenção do Paraná não existe isso. Não, é E agora, sabe o que existe também? Sabe o que existe também? Existe, é legal, mas isso aí não é para membros, só serve para pastores. Por exemplo, o cara arrebenta. Gente, queria pedir um tempo de ausência da igreja para me cuidar emocionalmente que eu não estou bem. Não, se você não está bem, você não pode estar na igreja. Pede para sair. Entrega, dá passa para outro. Você não presta para a igreja. Não, mas o pastor ele pode tirar ali um mês de férias para descansar, não, né? não é férias. Não, mas- Não, férias é justo, né, irmão? Mas ele poderia aproveitar. isso Não, aí. eu tô falando com o cara assim, não estou bem emocionalmente. Irmão, sua vida não está departamentalizada. Você vai numa loja dessas grandes, de Riachuelo, Renner, tá lá. Feminino, masculino, infantil, adolescente, homem e tal. A sua vida não está isso. Eu não posso estar espiritualmente, eu estou potência. Nossa, eu estou bombando. Mas sentimentalmente eu estou acabado. Não dá. É um conjunto, Sam, um conjunto. Você precisa estar tudo coligado, tudo conectado. Jesus, quando foi para o jardim, ele sofreu 4 traições. Ele foi traído pela alma que se angustiou, pela carne que teve medo, pelos discípulos que dormiram e por Judas que o beijou. Rapaz, tu conseguiu encontrar 4 traições. Ele confessa, desgrama. ele confessa, ó, gente, a minha alma está angustiada até a morte. Angústia. A palavra angústia no grego é aporia. Incapacidade de se achar uma saída. Fiquem aqui e orem comigo. É medo. Carência. Ninguém orou. Os caras foram dormir. Aí ele tinha 11, deixou 8 aqui, pegou 3 aqui e sozinho foi mais adiante. Sozinho. Então, o que a gente precisa entender é que você tem que pedir ajuda, irmão. É. Você tem que pedir ajuda. Não é pecado. O pecado é você pecar, se autodisciplinar, se auto-perdoar e se achar o bambambam no reino. Porque, na verdade, a maioria deles não querem perder o poder. Já diz um velho adágio, quer conhecer um homem? Dê poder a ele. Dê poder a ele. Mas, pastor, o senhor falou agora também que as pessoas não perdoam. Sempre fica a mancha. Como vai procurar ajuda em meio a esses canibais que é um querendo devorar o outro? Ou seja, muitos líderes, muitos ministros, infelizmente, não conseguem achar um amparo, Felizmente. alguém de confiança. Aspas por mim, infelizmente. Felizmente, Jesus disse que a quem muito é dado. Muito é cobrado. E Então, aquele... assim, tem um preço, né? Ninguém toma para si essa honra, a não ser que seja dada. Quando Deus confia no seu ministério, tem as implicações do ministério. Tá? Eu estou escrevendo um livro agora, chamado A Última... o livro chama-se A Última Gota. Porque eu preguei esses dias, falei para os irmãos que eu estou morrendo. Elas falam, meu Deus, não tenho nenhuma doença. Nenhuma doença. Essa garrafa aqui, ela é descartável, sim ou não? Sim. Mas por que ela é descartável agora, nesse exato momento? Porque ela não tem mais nada, ela não tem conteúdo mais. Não, tu tomou tudo. A vida ministerial é isso aqui. Deus te enche até aqui.
À medida que você vai esvaziando, você vai morrendo. Paulo disse que ele foi oferecido, e nós somos oferecidos, como oferta de libação, que era uma oferta líquida. Então, quando você se esvazia totalmente, acabou o seu ministério. Tem gente que já deu tudo que tinha que dar, mas continua lá enchendo a paciência, tumultuando. Vai jubilar, velho. Vai descansar. Você não tem mais nada para dar. Acabou. Simples assim. Precisa entender. Não precisa ficar magoadinho igual Samuel. Ai, senhor, vocês estão me rejeitando. Não, Samuel, estão rejeitando a mim. Não é você, não. Isso não é tão importante assim, não. Dá uma seguradinha. Estão rejeitando a mim. E tudo certo. E Deus para Samuel, tá tudo certo. Se Deus entendeu que o povo não queria mais ele, então tá tudo certo. Você também precisa entender que tem hora que não dá mais, amigo. Não dá mais. E você precisa suportar a pressão do ministério, do seu chamado. Leia 2 Timóteo 4. Procure ter comigo depressa. Traga a capa que eu deixei em trono dos pergaminhos, porque Demas, amando o presente século, me abandonou. Tem obreiro que gosta de novidade. Eu tô lá, mas não tá legal. O Abreu tá ali, ó, abraço, eu vou ali, pastor Rodrigo, porque ali, sei ali, ó, parece que Deus tá mais lá. Vai lá, irmão, tá tudo certo, vai lá. Amo o presente século. Aí a pessoa outra coisa, tem gente que gosta de novidade. Obreiro, tem os obreiros Demas na igreja. E tem os membros Demas. Vê uma coisa nova, ele vai. E tá tudo certo. Paulo disse, Demas, amando o presente século, me abandonou. Dá o master para a Galácia. Só quem não pode abandonar de ser é o Lucas, porque é o médico. Toda igreja há de ter um médico para cuidar de quem foi ferido. Perfeito. Para cuidar de quem foi abandonado. Para cuidar de quem está deprimido. Porque ministério tem depressão. Ministério não é acompanhado de nada. Ministério é solitário. Todos que serviram morreram só. Não pira o cabeção. Davi tinha 9 mulheres, 8 mulheres. Morreu sozinho com uma virgem aquecendo o corpo dele. Elias morreu sozinho. Eliseu no leito. Jesus na cruz. Paulo. Você não vai morrer acompanhado, irmão. Ah, mas eu dou a minha vida pela igreja. Paulo disse, estou disposto a gastar e me deixar gastar por amor de vós. Ele que sabe que fazendo isso serei menos amado. Quanto mais você faz, menos amado você é. O problema é que os caras estão fazendo muito querendo ser aplaudido. Se está sendo aplaudido, tem alguma coisa errada. Você tem que ser menos amado. Perfeito. O seu galardão não é aqui, é no céu. Então, se o camarada caiu, ele tem que procurar um Lucas. Só Lucas está comigo. Mas na audiência que a coisa pegou, nem Lucas foi. Porque Paulo disse, ninguém esteve comigo na minha primeira audiência. Mas o Senhor me assistiu. Então é isso. Tremendo, pastor Carlos. Você que chegou em nosso podcast, você está no Eu Acredito Podcast. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva em nosso canal. Hoje nós estamos aqui mais uma vez recebendo o pastor Carlos Eduardo em um bate-papo incrível. Eu não costumo muito ler o chat não, mas há aqui uma pergunta que eu acho muito interessante para fazer para o pastor Carlos Eduardo. Se eu souber responder. Eu queria saber do pastor Carlos Eduardo sobre casamento, divórcio e novo casamento. Bem, a igreja trata esse assunto. O que é casamento? Vamos lá. Casamento é uma ideia, né? Quem que disse lá no Éden? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. O próprio Deus, né? Não, Adão. Não foi Deus. Não foi Lê Deus? o texto. Não, lê o texto. Não foi Deus não, Danilo? Não, foi Adão. Me ajuda aí, Danilo. Foi o próprio Adão que falou, né? Foi o próprio Adão que falou? Tu ainda tá procurando agora. Foi Adão. Foi Adão, não foi Deus? Foi. Existe coisa que... Não foi Deus que falou isso, deixará... Lê o texto. Qual é o texto? Lê aí, por favor. Gênesis, Não foi Deus não, pastor Rodrigo? Gênesis 2. Lê o texto. Foi Adão, lê o texto. Não, agora eu quero ler o texto. Pelo Gênesis 2. Essa se chamará mulher. Carne da minha carne, ossos dos meus Então, ossos. disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Pois Portanto, o homem deixará. Mas esse versículo Continua no 24 texto, aqui não briga, não. é continuação do que ele está falando. Né? É. Portanto, o homem deixará seu Se não pai, fosse sua continuação, mãe, ele diz assim, ó, então disse Deus. Tá, mas não é, o homem continua falando. seu pai, sua mãe se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Mas vamos dar um ponto aqui. Esse versículo 24 é próprio Adão falando ou é o escritor? O escritor é Moisés. Moisés. Porque assim, ó,
Então disse o homem, versículo 23. Moisés estava lá para falar isso aí? Não. Mas ele recebeu a revelação, Ele tá dispensação do escrevendo. Então, mistério. se ele recebeu a revelação de algo que já tinha sido dito por alguém. Pelo próprio Deus, não? Não, por Adão, ele não inventou. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Tá, continua. E Tá eles certo. serão uma Foi só o homem, vamos lá. Adão falou. Não, era só para pimentar, né? Só para pimentar. Só pra dar... Ó, se o pastor Rodrigo tá aqui, ele pode me dizer o contrário, se eu estiver errado. Pode vir na mesa e falar o contrário, tá, pastor? Como que a igreja entende? Casamento é um só. Aí tem aquele fato de Mateus 19, que por causa da prostituição ou da infidelidade conjugal, e tem um monte de gente que interpreta de outra maneira, né? Você pode divorciar. Isso é a vítima. Quem foi traído, se é assim que eu entendo, pode divorciar. O traidor, não. Não. Mas imagina você que uma irmã é casada, sofre, apanha do cara, ela não pode divorciar e não pode casar de novo. Tem que orar até o fim, até Jesus salvar, né? Então, porque se eu sou pastor de igreja e uma irmã chega em mim e fala que o marido dela bate nela, espanca ela, eu dou 2 conselhos a ela. Primeiro, fazer um boletim de ocorrência. Automaticamente, separar. Porque não dá para ser espancado e viver nisso, né? Então, o problema hoje é que banalizaram o tal do divórcio. Eu casei com a Joana, ela pesava 60 quilos. Joana hoje está pesando 90. Ela engordou demais, não presta mais para ser minha mulher, então eu vou separar. Os crentes famosos separam por causa de incompatibilidade de agenda. É só fazer menos agenda, né? Querer ganhar menos dinheiro das igrejas e ficar mais em casa. Tá tudo resolvido. Ah, incompatibilidade de agendas. Tem incompatibilidade de gênio também, né? Incompatibilidade de gêneros. Pior que eu orei para Deus mudar o temperamento dele. Não, Deus não muda, bebê. Vai ficar esse temperamento até a morte. Pode ser, no mínimo, controlado pelo Espírito Santo. Mudar jamais. Então, na minha opinião, por questões de infidelidade, dessas coisas, de agressão e tal, eu acredito que uma pessoa pode separar. Que é uma traição. Que é uma traição. Agredir é uma traição uma boa. traição. Eu acho que pode separar. Você promete ser fiel, amá-la. Né? Respeitar, né? Agredir é uma traição. Então, eu entendo que pode. Nesse caso, pode separar. Paulo também diz lá em 1 Coríntios 7 que se o marido não crente consiste em morar com a mulher, é a irmã que aguenta segura o B.O. Porém, se ele for embora, a irmã está livre. O abandono do lar nesse O sentido. abandono. Entendeu? Então, Mas aí tem um abandono sentimental, pode ser aplicado algumas coisas nesse sentido aí? Ou Então, só no sentido de sair da casa, ir embora, abandonar, porque na verdade, abandono. assim, tudo torna-se um abandono, né? Se você não quer mais ter relação sexual, também é um abandono. É um abandono, É um né? desprezo. Né? E essas irmãs que brigam com o marido e faz greve, dorme de calça jeans, aí fica uma semana sem sexo. Então a irmã também já está totalmente endemoniada. Porque Pedro diz que Deus nem aceita a oração dessa gente que não faz sexo, que é casado. Tem que fazer. É mesmo. Tem que fazer sexo, irmão. Senão Deus não aceita a oração. Não, Deus olha, você diz, não, você não está cumprindo o papel aí embaixo, eu não posso responder. Mas aí serve pro Tem homem que e pra pagar- mulher também, lógico, né? Que tem cara também que... Tem que pagar a benevolência. É que tem cara que tem amante, chega em casa e não dá conta da mulher, né, irmão? Aí a mulher quer e não dá conta. Não. Mas crente? Você tem pastor pedófilo, né? Imagina, né? Então, o que acontece? Então, é um conjunto de coisas. Então, eu acredito que uma pessoa traída dentro do relacionamento, agredida dentro do relacionamento, desrespeitada dentro do relacionamento, essa pessoa merece ser feliz. Agora, outra coisa também são as nossas escolhas, né? Sim. Existem 2 coisas que Deus nunca vai escolher para ninguém. Ó, eu não escolhi a cor da minha pele, graças a Deus dei na cor certa. Eu não escolhi o país que eu moro, não escolhi a cidade. Não Tu tem escolhi... orgulho de ser preto, né? Que orgulho não, porque orgulho é negócio do diabo. Mas eu sou feliz Por ser pela preto. cor da minha pele. Santa melanina. Tu até pregou uma vez sobre os pretinhos Só da sobre Bíblia, a negrada. né? Negrada tá em alta na Bíblia. Até a igreja, nem a igreja é branca, né? Salomão, se Sulamita é um tipo da igreja, diz, não olheis por eu ser moreno, fui queimada com sol. Aleluia. Oh, glória. Vamos lá, ó. Você não escolhe o país que você nasce, não escolhe o estado que você nasce, não escolhe a cidade que você nasce, não escolhe a cor da sua pele, não escolhe seus parentes, não escolhe a cor dos seus ossos, não escolhe nada disso. Mas as 2 escolhas mais importantes da sua vida não é Deus que faz. Deus não escolhe com quem que você vai casar.
Então esse negócio da pessoa escolhida por Deus, na sua opinião, não existe. Isso é coisa de Santo Antônio. Eu estou esperando a pessoa certa, que Vai Deus tem continuar. pra mim. Deus vai enviar, fazer campanha. vai. Tem gente que tá orando por isso, Vai. em busca da pessoa certa. Isso, fica aí igual o Marcelo Eu escolhi D2, esperar, então. a escolha da batida perfeita. Vai lá. Então escolhi esperar não existe. É escolha. As pessoas ficam esperando, Esperando. Mas Ai, aquelas pessoas que contam que Deus apresentou a pessoa certa. Rapaz, Deus tem mais coisa para fazer. O máximo que eu acredito que pode acontecer é você orar igual a oração de Eliezer. Ali é uma oração legal. Dá-me hoje um bom encontro. Só que ele falou como que ele quer. A moça tem que fazer isso, isso, isso. Então, assim, você faz suas exigências, você faz suas escolhas. Eu gosto de branco. Então eu quero uma branca de olho verde, quero uma loira, quero uma preta, assim, 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 que usa canicalão, aquele cabelão, um canicalão loiro, porque eu quero uma preta loira, Tá bom, é a sua escolha. Não é, Deus do Senhor, vou agora arrumar tocar no coração daquela preta para ela colocar um canicalão loiro para namorar com ele. Não, é sua escolha, meu amigo. Escolher quem você vai fazer feliz é escolha sua. Essa é a primeira grande escolha. A segunda grande escolha é escolher onde você vai passar a eternidade. Não tem nada a ver com Deus, é tudo com você. Tudo com você. Você escolhe onde você quer passar a eternidade. Tem o céu, tem o inferno. Eu sou admirador das pessoas desviadas. Eu admiro. Assim, Por quê? Eu tenho maior admiração por qualquer pessoa que desvia da igreja. Qual motivo? Pelo cara ter coragem de saber que vai pro inferno e sai da igreja. Irmão. O cara vai pro inferno. Mas tem muitos que estão dentro da igreja e vai pro inferno Vão também, mas os declarados eu tenho mais admiração. Eu desviei. O cara sabe que vai pro inferno. Sentar no colo do capeta, lago de fogo, enxofre, e o cara assume o B.O. Macho! Assume o B.O. Saí da igreja mesmo. Eu Desviei e não nego, Vai. volto quando puder. Eu tenho uma admiração enorme pela coragem dessa. Eu não tenho essa coragem. Entendeu? Eu não tenho essa coragem. Mas, voltando aí, é uma escolha, meu amigo. Cara, é uma escolha. Você escolhe. Sabe por quê? Porque quando dá certo, pastor Rodrigo, foi Deus que preparou. Que Deus uniu, não separe o homem. Quando dá errado, esse versículo não serve. Porque a gente confunde com o que Deus uniu com o que a gente ajuntou. Quando dá certo, foi escolha minha. Quando dá errado, Então, assim... Eu já acredito que tem casos e casos. Quebrantamento. Eu vivi algo assim que é surpreendente. Não vou contar que negócio. Entendeu? Tem que vir aqui, pastor, de contar, mas o senhor não quer vir nunca. Então, o senhor tá fugindo dessa mesa? Assim, eu acredito tudo, cara, assim, mas eu acredito que as suas, por exemplo, se uma moça está na igreja e ela procura alguém do mundo, não vai dar certo. Né? É julgo desigual, né? Não, esse negócio de julgo desigual, a gente já aprende lá em Êxodo, né? Capítulo 2, versículo 1. E foi um homem da tribo de Levi e casou com a moça da tribo de Levi, mesma tribo. Em Gênesis 6, que diz lá, e os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens, que aí tem uma teoria, que foi os anjos, que não tem nada a ver, na minha opinião. Mas ali é casaram ou é só coabitaram? Não, E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas? Ou é casaram com elas? Fizeram filhos, né? Fizeram filhos. Fizeram amor. Aí vão pegar. Fizeram amor, que palavra. Fizeram amor é porque fizeram filhos, né? Fizeram amor. Mas tu vai continuar. Mas ali, é os descendentes de Caim ou é os anjos? Os descendentes de Caim, os filhos de Deus, descendentes de Sete. Os filhos de Deus, descendentes de Sete, as filhas dos homens, descendentes de Caim. Aí, se relacionaram. Não é anjo não, né? Não. Jim Swaggart acredita, mas um monte de gente acredita e eu respeito. Se relacionaram. O que nasceram? Gigantes. Monstros. Por quê? Porque todas as vezes que você se relacionar com alguém que não compactua com as suas ideias, que não vive o que você vive, que não professa a sua fé, quando você se associar a essa pessoa, tudo que nascer desse relacionamento será deformado. Perfeito. Entendeu? Então, há uma deformação por causa das nossas escolhas. Então, é você que escolhe. Quando Abraão mandou Eliezer escolher, buscar alguém para Isaac, ele diz que seja do nosso povo. Então, essa ideia implantada nas igrejas... um dia eu perguntei, né? Prego muito congresso jovens. E aí, você namora, irmão? Pastor, não tem moça aqui. Falei, por quê? É tudo sapatão? É lésbica? O que acontece com as moças aqui? Não gosto das moças daqui.
Porque é uma ideia diabólica. Achar que na igreja não tem moça para mim. Não tem mulher nessa igreja para mim. Aí o cara vai buscar lá fora. Foi o que fez Sansão. Caso que essa aqui, Sansão. Não, gostei daquela lá. Aí vai buscar lá fora. Aí lá fora você perde a visão. Lá fora você dá um serviço que era para burro fazer, você faz. Que foi o caso de Sansão. Entendeu? Você conta segredo, é desonrado. Então, assim, dentro da igreja tem tudo que um jovem precisa, tem tudo que uma jovem precisa. Tem a pessoa que você precisa para você casar, tem a moça que você precisa para você casar, e tem o moço que você precisa para você casar. Tem a viúva que você precisa para você casar, tá tudo dentro da igreja. A igreja tem tudo. Tá tudo lá dentro. Se você não quer lá dentro, então não é que não tem, é que você que não quer. Porque às vezes o cara é feio demais e exige muito, né? Então não pode também querer Às vezes exigir também a tanto. menina é feia demais e exige muito, né? Então, Vai pros dois. Então é pros dois lados. Então, assim, essa história do segundo casamento, essa é a minha opinião. Se foi traída, desrespeitada, agredida, essa série de coisas, eu não acredito que Deus fez ninguém para ser infeliz. Então o senhor concorda com o segundo casamento com essas exceções? Com essas restrições bíblicas lá, com essa fala, embasado nessas coisas, eu concordo. Fora isso, porque engordou, emagreceu, porque soltou um pum debaixo da coberta, porque deixou a toalha na cama. Porque é preguiçoso. Ah, é que eu tô cansado. E outra coisa, o camarada que vai casar, primeiro a moça tem que ver se ele sabe pelo menos cuidar de jardim, né? Porque antes de Deus dar Eva para Adão, Deus deu trabalho para Adão. Plantou um jardim e falou, trabalha, nego. Se você souber cuidar de jardim, você vai saber cuidar da mulher, velho. Danilo ficou pensativo, casou e não sabe cuidar de jardim. Entendeu? Você pode ver, ó, antes de Deus dar uma mulher para Adão, ele deu trabalho. Trabalho. Porque mulher é investimento. Se você não estiver disposto a investir, não casa, irmão. Se você é aquele dadio que divide conta, isso é coisa de vagabundo. Baixo paga a conta. Não tem negócio de rachar a conta. Agora isso é o reino da divisão. Você divide, agora quem divide é o diabo. Você paga a conta, irmão. Mas se até o Caio Castro pede para as meninas pagar a conta, porque... Você não é o Caio Castro, né, irmão? Você está longe de ser o Caio Castro. Você fez alguma novela na Globo? Eu não tô gostando. Essa parte você corta, né? Essa parte aí, Léo, não Aí, deixa pro ar. caralho, Continua. Já chega o Fábio, agora vai. Boa. Muito bom. Então o senhor acha que muitas dessas... Antes de querer alguém, aprenda a cuidar de jardim. Antes de querer ministério, aprenda a cuidar de jardim. Antes de Deus te dar qualquer coisa espetacular, Ele vai te dar algo pequeno para você aprender a cuidar. Uau. Então o senhor acredita que muito dessas tragédias, dessas crises no casamento se dá por escolhas erradas? Não ouviu o conselho do pai, da mãe, do pastor? Acontece muito Sempre disso. vai ter o conselho do pastor, né? Do pai e da mãe. Sempre vão aconselhar. Sempre vão. Sempre vão aconselhar. Mas crise no casamento acontece Não. sem essa questão Crise- de... Quando Não. eu digo crise, eu não estou falando dessas crises do casamento Crise de em geral. agressão, Tô falando crise desse de tal. sentido de agressão, Sabe por quê? de Porque, abandono. às vezes, sempre tem. Pastor Rodrigo, isso aqui eu nem... Tenho certeza absoluta que ele vai concordar comigo. Sempre tem alguém de fora que enxerga melhor do que você que está dentro. A Bíblia diz assim, ó, que saindo Jesus viu a cidade. Ele só chorou quando ele estava fora dela. Quando ele estava dentro, ele não chorou. Quando ele saiu e viu a cidade, ele chorou. Jerusalém que mata os profetas. Mas ele saiu para ver. Quem está de fora vê muito mais que quem está dentro. Quando o Ezequias recebeu Merodach Baladã, embaixador da Babilônia, aquilo foi fantástico. Ele recebeu presente e tal. E Isaías estava de fora, só olhando. Quando Merodach Baladã foi embora, Isaías chegou e falou assim, quem era? Eu disse, rapaz, sou embaixador da Babilônia, trouxe presente. Pá. Olha a pergunta de Isaías. Pergunta, o que ele viu? Aí Ezequiel disse assim, eu mostrei tudo. Aí Isaías disse assim, assim diz o Senhor, tudo que ele viu é tudo que ele vai levar. Então, quem está de fora vê mais que quem está dentro. Quem está dentro não deve mostrar tudo, né? Se você Forte. mostra tudo, Perde tudo, né? você perde tudo. Entendeu? Você conhece um cara e já vai pra cama com ele? Não tem mais por que ele casar com você. Tem uma alma desesperada aqui nos comentários. Alma cansada. E a gente precisa encerrar o podcast, mas eu acho importante dar resposta para essa alma aqui, ó. Me responde, por favor. Não casado, acho que não estou casado. Tenho uma filha, estou separado e me converti recentemente. Moro em outro país. Posso me casar? Obrigado, direto dos Estados Unidos. Pode, Deus já conta o tempo da sua ignorância. Não sei por que você se separou. Eu acho que não. Só tem a filha pequena.
Ó, Eleandro Aí você fala José. pela questão da prudência, né? Vai ter que renunciar. Agora, até Ó. a filha ter maioridade. Ó, Não é exemplar. me responde, por favor. Não casado, eu acho, não estou casado, né? Tenho uma filha, estou separado. E me converti recentemente. Moro em outro país. Posso me casar? Talvez ele não era casado, essa filha Talvez nasceu ela de teve um um relacionamento. Ah, eu acho que relacionamento- não casado. Ele está dizendo que não casou. Não é, foi um relacionamento Foi um de relacionamento. namoro. Aspas, ele é a mãe solteira. É um pai solteiro. Pai É solteiro. um rapaz, na verdade. É um rapaz. É um rapaz. Não foi casado. é um rapaz? É, É ele um tá aqui, homem, ó. não é uma menina. Ah, pensei que era uma... Eu vi ele. É, ele falou, nunca me casei, ó. Me responde, por favor. Não me casei, tenho uma filha, estou separado de um relacionamento Acho que a de filha nem amigado, mora né? com ele. Se morar com ele. Amigado. Ele é refém, né? E me converti recentemente, moro em outro país. Ele se converteu. Foi ignorância, ele teve um relacionamento amigado. Não tem o que prende ele dele se casar, Vamos né? lá, vou dar o parecer do pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo entende que se ele tem uma filha, ele não pode casar até que ela tenha maioridade. Mas ele nunca foi casado com a outra mulher. Ele não foi casado. Mas ele... é por causa da filha. Não é por causa do casamento que o pastor Rodrigo entende que ele não pode casar. Porque a filha é refém, vai judiar. Nunca ninguém vai aceitar como filho, não vai cuidar. A filha é refém ali, vai abusar, vai judiar. Eu entendo, Renúncia. Renunciar até a maioridade da menina. A filha ter, falar, agora você vai, agora eu vou casar. eu, Eu vejo na família, gente, assim. Diferente, eu não... eu também não tinha Pastor visto Rodrigo, esse só lado. tem que vir aqui pra gente... Agora, falar sobre esse tema. eu entendo assim, ó, se a menina não mora com ele, mora com a mãe, E se mora com ele? eu entendo que pode casar. Ele não foi casado Eu antes. entendo que pode casar. Só que aí, assim, quem for se relacionar com ele, tem um adágio baiano, né? Por causa da água se beija o caneco. A pessoa tem que entender que ele tem uma filha, tem que tratar, né? É o processo. Né? Ele vai ter que... Então, mas se não cuidou, aí pecou, aí ele pecou diante do Senhor, porque ele não cuidou da herança do Senhor. Aí ele... Então, ele tem que cuidar da filha dele. Essa pessoa que ele pretende se relacionar também tem que entender isso. Aí tem essa parte, né? A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Se não cuida da herança, lascou tudo. Mas eu entendo que pode. Eu entendo que ele pode casar. Pode casar. Eu entendo que ele pode casar. Mas tem que ver, né? Ver bem, né? É isso aí. Apresentar os prós e os contras do... Pastor Carlos Eduardo, se o senhor tivesse a oportunidade de transmitir uma mensagem ao mundo, agora, nesse exato momento, aquela câmera está de olho no senhor, qual seria a mensagem que o senhor falaria ao mundo? A mensagem que eu diria ao mundo é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perca o controle, mas tenha a vida eterna. Não perca o controle. É porque a palavra perecer do original quer dizer não perca o controle. E dá no sentido que não perca o controle da vida. Não fique louco. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não perca o controle. Se você crê em Jesus, você não perde o Isso é controle. tema já para outro podcast, né? Você não pira o cabeção. Não pire o cabeção. Viu? Essa é a mensagem. A gente não pode pirar o cabeção. Você precisa entender que parte da vida e do que passamos são escolhas, partes são provações, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Perfeito, pastor Carlos Eduardo, muito obrigado mais uma vez por vir. O senhor sempre é bem-vindo aqui. Obrigado. Sempre que estiver em Curitiba, eu quero poder recebê-lo aqui para a gente conversar. O pessoal está aqui ó, pedindo. Carlos Eduardo tem que estar toda semana no Eu Acredito Podcast. Aqui, Podem ó. pagar minha passagem, vou deixar meu Pix aqui, vocês mandam passagem toda semana. Gente, a gente precisa de ajuda. Não é fácil trazer o pastor Carlos Eduardo Fazer igual de os- Campinas toda semana. Fazer igual os profetas do Pix. Aí toda semana ele estará aqui, ó. Se tiver alguém aqui disposto a trazer o pastor Carlos Eduardo, querer ouvi-lo, que ele ensine, toda semana eu estou disposto a recebê-lo nessa mesa aqui, mas me ajude com a despesa do servo de Deus. Mas é uma alegria sempre receber o pastor Carlos Eduardo. O pessoal aqui está perguntando muito sobre referência bíblica, sobre o impedimento do rapaz, do Eleandro, casar. Procure depois o pastor Rodrigo Siqueira no Instagram e tire todas as suas dúvidas com ele. Questão de moral, questão de... Princípio, né? Princípio.
Princípio. Ó, no Instagram, Rodrigo Santos Siqueira. Isso, pastor Rodrigo. Ó. Rodrigo Santos Siqueira. Vai lá no direct, pastor. E essa Quero ideia, saber mais sobre E essa ideia isso também aí. de que onde está escrito na Bíblia? Nem tudo que se fala está escrito na Bíblia, mas são questões de morais, de princípio, de ética. É. Baseado nos princípios que já são estabelecidos, né? Então tem o pastor Rodrigo Siqueira, você pode procurar Rodrigo Santos Vem aqui, meu Siqueira. amigo, aparece aqui o Vem aqui povo. aparecer o povo. Vê o O seu povo te semblante. identificar sua foto lá, só pro povo te ver no Instagram lá depois. Pastor Rodrigo vai estar aqui com a gente, né, pastor Rodrigo? Fala a verdade. Breve virá. Fala, pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo é bonitão, parece um urso, cara. Essas barbas brancas. Pelas barbas do profeta foi em homenagem a ele. Pela barba do profeta Jonas. Pastor Carlos Eduardo, o Instagram dele é Carlos. Carlo _ Edu _ Correa. Carlo _ Edu _ Correa. Siga lá o Servo de Deus no Instagram. Me dá essa moral. Já tá com 10 10.000 e alguma coisa. 10 mil e alguma coisa de seguidores. Vai lá, vamos fazer o Servo de Deus chegar a 20 mil seguidores. 20 mil. 20 mil, é isso. Sabe, obrigado, viu, por me receber aqui. Hoje o senhor tá parecendo o Ed Murphy. Danilo, lançou ontem o Axel Foley, um tiro da pesada Príncipe em Curitiba. 4. Príncipe em Curitiba. É. Obrigado por me receber. Danilo. Obrigado por me receber. O Negro ali, obrigado por me receber. Como que é o Léo Dal Negro. Léo Dal Negro, obrigado por me receber. E o pastor Rodrigo, que... Eu dei 30 km só para tomar um café. Meu Deus, hein, Pastor que Rodrigo honra. aqui, ó. Fábio Café. Deus abençoe, meu amigo. E Ô, conte amigo. comigo sempre. A Tamo todos os junto. irmãos que participaram aí, Deus abençoe vocês. Um abraço e até a próxima. Amém, até mais. Danilo, obrigadão. Tamo junto. Danilo, aqui é o Nós. responsável pelos cortes, qualquer coisa que tiver Sou dando eu, errado as aí. polêmicas sou Pode eu. brigar Obrigado, com o Danilo você aí, tá? foi top hoje. Até mais, gente. Deus Até abençoe. Segunda-feira, dia... Não, não é agora não, pô. Até mais. Eu acredito na minha geração.